últimos anos, testemunhamos um declínio assustador das liberdades individuais em nosso país. Governos corruptos se uniram para cercear nossos direitos mais básicos. A população está dividida em dois polos políticos, ambos conduzindo-nos à beira do abismo da decadência moral e econômica. A liberdade de expressão, outrora um direito sagrado, foi sufocada pela censura e pela perseguição daqueles que ousam desafiar o sistema. O direito à privacidade e ao livre pensamento foi violado em nome da suposta segurança nacional, transformando cada cidadão em suspeito perante os olhos do Estado. O farol da liberdade surge como um bastião de resistência, um farol que ilumina os caminhos sombrios da tirania e da corrupção. Nossa missão é clara: lutar incansavelmente para que as vozes do povo sejam ouvidas, para que a justiça prevaleça e para que os direitos individuais sejam respeitados. Chegou o momento de nos unirmos sob a bandeira do farol da liberdade, de transcender as divisões artificiais e de lutar por um futuro onde a liberdade seja restaurada, onde a justiça seja verdadeiramente cega e onde o poder seja exercido em prol do povo e não contra ele. O tempo para a complacência acabou. Devemos resistir, persistir e defender incansavelmente nossos direitos e liberdades, pois é somente assim que poderemos reverter este triste capítulo da nossa história e construir um país verdadeiramente livre e justo para gerações futuras. Salve, galera! Estamos aqui hoje nos estúdios do Farol. Aqui, quem estiver acompanhando pelo canal do Farol, pelo canal do Abraham, que gentilmente se cedeu aqui pra gente fazer parte dessa live hoje. No meio a gente dá uma cortada e fica lá só no canal do Farol. Então quem não se inscreveu ainda aí no canal do Farol, por favor, entrem lá ou acompanhem de lá, ou quando acabar aqui, vocês acompanhem direto lá. E hoje nós temos a ilustre presença aqui do expoente de um cara que eu acompanhei por um tempo também. Estou bem feliz de ter ele aqui hoje. Um expoente aí do mundo masculino, o nosso querido Júnior Masters aí, o Júnior e o Gabriel, né, também, que é o nosso host aí, nosso amigo aí. Olá, pessoal, muito boa tarde. Satisfação total estar aqui, minha honra. Estamos aí para mais um bate-papo. Seja bem-vindo, você aí, pô, deixa o like aí na transmissão, pô, beleza? Aproveita aí que você tá acompanhando ao vivo esse bate-papo. Estamos aí, quinta-feira, 3 da tarde, que maravilha, uma conversa hoje aqui. É isso, Junior. Da hora, pelo seguinte, eu toco aqui os devocionais dentro do canal e trato da temática cristã aqui como um todo, através das nossas lives. Já trouxe algumas pessoas aqui para conversar sobre isso. Tá bom. E o que me chamou a atenção num dos cortes que eu vi seu, você defendendo uma perspectiva bíblica para você defender essa ideia de Red Pill. Tá. E assim, é até importante de repente a gente fazer um histórico de tudo isso, né? O que é esse movimento Red Pill? E pelo que eu conheço disso, pelo que eu tive acesso, eu não sou o melhor dos conhecedores, até o Eric tá aqui comigo para me dar uma força nesse sentido, é que ele vai muito na direção do que nos Estados Unidos eles chamavam de MRA, né, do Men Rights Activists, e depois veio nessa linha do MGTOW, outras coisas do tipo. Então, assim, eu queria primeiro ter uma perspectiva do que para você, que toca o Redcast, já tem um histórico dentro dessa área, inclusive com o teu trabalho do submundo intelectual, o que você enxerga como Red Pill? Porque aí eu consigo compreender se isso faz sentido sob uma perspectiva cristã ou não. Você acha que Nelson Rodrigues era cristão? Não sei dizer. Não sabe? Não sei dizer. Nelson se considerava cristão, inclusive ele profundamente conhecedor de Dostoiévski. Não é à toa que Dostoiévski é o autor russo que mais tocou nos assuntos que se dedicam à alma. Ele vai falar sobre o pecado, vai falar sobre o vício, vai falar sobre a culpa, principalmente em Crime e Castigo. Ele vai falar sobre redenção. E Nelson Rodrigues é o nosso Dostoiévski. Só que a brasileira, né? O que acontece? Nelson Rodrigues, ele cresceu, né, de uma família pobre, que cresceu trabalhando. E ele nasce em Recife, vem morar no Rio de Janeiro, e ele vai morar na zona norte do Rio de Janeiro, periferia. E vivendo juntamente com seu pai, ele começa a acompanhar casos criminais, policiais, e um cara muito inteligente, muito culto, vai ler muito,
mas ele também vai acompanhar o dia a dia da parte, digamos, suburbana, tá? Da cidade carioca. E aí ele vai descobrir coisas sobre a família, sobre as mulheres, sobre o casamento, sobre o próprio brasileiro, né? Ele fala que o brasileiro dificilmente conseguiria ser bom em alguma coisa, porque isso já requer uma responsabilidade, e o brasileiro meio que gosta de andar com a vida sem nenhuma preocupação, né? Falta esforço, falta dedicação, falta autonomia, falta vontade, um monte de coisas ali, falta ao brasileiro. E ele também não deixa barato quando se trata do que era realmente a podridão dos anos 60, porque as pessoas pensam que, sei lá, na época das nossas avós, das nossas mães, era todo mundo muito certinho e agora o negócio desandou. Mas o Nelson Rodrigues, ele vai bater naquela época em assuntos como traição, ele vai falar sobre fetiches, vai falar sobre infidelidade até mesmo dentro da própria família, né? Você tem aquele conto dele que é o conto de duas irmãs, onde uma irmã era uma mais velha e uma mais nova. E aí era mais ou menos a seguinte questão, só para o pessoal entender. Você tinha a irmã mais velha tinha, então, um noivo, que ela conheceu, uma pessoa de família, bem abastada, e etc, etc, etc. E essa irmã mais nova dessa menina era mais bonita, só que era muito mais nova, né? Então as pessoas meio que achavam impossível um cara mais velho ter alguma coisa com essa menina mais nova. E essa menina mais nova tinha uma certa liberdade, por causa disso, de acessar esse cara, de conversar com ele e assim por diante. E aí, ela foi crescendo, conforme os anos foi passando, essa menina mais nova se tornou uma mulher muito mais atraente, e o cara ficou lá, né, com a irmã dela, tava lá com a irmã dela e tal. E próximo da época do casamento, que o Nelson Rodrigues narra, essa irmã mais nova, chega no noivo da irmã e começa a seduzir ele. E ele cai em tentação com ela. E ela começa a chantagear esse cara toda vez, se você não transar comigo, eu conto o que você fez. E aí ele começa a ficar refém dessa situação. Porque ele não queria, ele queria casar. Só que a menininha tava lá chantageando o cara, falando, não, e ia muitas vezes, mostra lá, indo até o trabalho dele, por exemplo, ficando um negócio meio que perseguição mesmo, sabe? A menina era ficcionada. Mas não era porque era o cara, era porque era o noivo da irmã. Entendo. O que ele tá dizendo ali? Rivalidade feminina. Uma coisa que as mulheres falam, por exemplo, entre elas, é que tipo assim, tem muito disso de a sobrinha pegar o marido da tia, né, pegar o marido da amiga, não é verdade? Tem muitos desses casos acontecendo. Ou entre homens também, né? Mas a rivalidade feminina em busca do homem, em busca do status, em busca do poder, etc, etc, etc. Acontece que pro cara se livrar disso, ele mata a irmã mais nova. No meio de um ato lá, a menina pega ele vai lá e enforca ela. Ele enforca a menina e ele faz isso. Quando a irmã mais velha descobre, ela fica feliz. Ela fica muito feliz, porque agora sim acabou a perseguição, aquela sombra e etc. Porque a menina mais nova se compara com a mais velha, e aí os olhares vão se mudando, do jeito que as pessoas falavam que você tá bonita, agora elogiam mais a irmã mais nova. Então ele mexe nessa psicologia feminina com uma profundidade assim inexplicável, sabe? É uma coisa assim que só o Nelson Rodrigues poderia fazer. Então, o Nelson Rodrigues, pra mim, é basicamente isso. A RedPill é o Nelson Rodrigues dos anos 60, cara. Que o que ele dizia, o que ele já disse, né? Tem sempre um ditado dentro da RedPill que a gente não traz nada de novo. Certo. Nada de novo. Só que são verdades que valem a pena ser lembradas, porque hoje são cada vez mais usuais. Hoje, você saber sobre essas coisas te dá uma capacidade de refinamento, de pensamento e tudo mais, muito mais elevada. Então, assim, se você não quer ser o próximo Júlio Balestrin, se você não quer ser o próximo Carlinhos Mendigo, se você não quer ser o próximo Alexandre Correia, você precisa consumir RedPill, cara. É isso. Entendo. Um dos pontos que muitos Red Pills abordam é a questão do que se chama de profano feminino. E aí existem N conceitos como a hipergamia e outros argumentos que são usados para definir as mulheres. E muitas vezes você trouxe uma perspectiva muito mais antiga, né? Eu inicio falando um pouco da questão de como surge essa noção de Red Pill, uma questão americana. Não, sem problema, fica tranquilo. Mas você traz isso muito mais para a realidade daqui. E o que eu percebo, né, dentro da conversa, né, dos MGTOWs, você ainda tem um posicionamento, você divulga isso com, digamos assim, ideias concretas que você definiu, e você trouxe até um exemplo desse conto do Nelson Rodrigues. Mas o que você vê dentro desse movimento como, de repente,
pernicioso por parte dos caras, não querendo conscientizar pessoas, mas na verdade fazer uma desconstrução do que eles chamam de perverso feminino. Também não haveria um perverso do outro lado? Tem. O profano é que, assim, na cultura ocidental como um todo, se você for olhar, existe sempre um duelo entre duas forças totalmente opostas. Na Bíblia, lá no livro de Jó, aparece, por exemplo, o Behemoth e o Leviatã, tá? Que a gente vê exatamente que são as características e conceitos ligados ao mar, ou seja, a parte instintiva, a parte baixa, ao nosso lado pecado, e aquilo que está na terra, que é o que está visível, que está mais brutalmente palpável. Então você tem as coisas que são mais ocultas das profundezas do mar, e você tem as coisas que estão na terra, que são... Enfim, você tem uma brutal oposição entre essas duas forças gigantescas, né? A mesma coisa, por exemplo, na Grécia, quando a gente olha, por exemplo, quando falam sobre Apolo e Dionísio, que são características apolíneas, características dionisíacas. Isso existe, então, na cultura ocidental, uma oposição entre graça e pecado. Tudo tem a ver com essa oposição. Existe o profano feminino, existe o profano masculino. Que existe, isso é fato. Que existe, isso é fato. O que é o profano masculino? Vou te dar 2 exemplos. O covarde, certo? E o violento. Certo. Um homem que ele... violento no sentido concreto da palavra, como a gente tem no libertarianismo. Aquele que inicia uma agressão. PNA. Tá? Okay. Quando você é violento com uma pessoa que é pacífica, ou seja, você inicia uma agressão contra uma entidade pacífica, pessoa, associação, grupo, religião, etc, etc, etc. Você está cometendo um erro, é um crime que você está cometendo. Claro. E a pessoa, a pessoa que faz isso, ela não consegue se controlar. Ela não tem autodomínio. Falta para ela, então, muitas vezes, essa questão apolínea, ou da graça, enfim, como a gente pode colocar as coisas, os elementos que elevam essa pessoa, que transformam o comportamento em algo melhor. Tá? Esse é o conceito. Você eleva a condição masculina. O profano feminino é a mulher vulgar, é a mulher sensual. Tá? Eu acabei de vir pra cá e eu tava vendo o post. É basicamente o seguinte: a prima de uma mulher entrou no Tinder, colocou lá 50 anos mais, encontrou com um velho e ela tá na Grécia agora. E levou $30 para gastar, né? Quem tá bancando isso? Quem tá fazendo isso? Essa mulher, ela tá se prostituindo? Essa mulher, qual que é a virtude que ela tá buscando num homem? Nenhuma. Essa mulher vulgar, essa mulher que coloca, muitas vezes, o benefício material, o status, acima de coisas como fidelidade, caráter, etc., a buscar um parceiro, essa mulher tá no profano feminino. Tá? E aí... você falou da perspectiva cristã, nós somos marcados pelo pecado original, correto? Correto. Há dentro de nós um ser que foi criado em estado de graça e corrompido, né, desceu ao pecado original, que, de uma certa forma, universalmente nós estamos marcados. Sim. Durante a nossa existência, nós temos esse conflito, novamente, esse conflito entre um lado e o outro, luz e sombra. A pessoa que está vivendo nesse ponto que eu te falei, por exemplo... Então, o homem que é viciado, por exemplo, ele caiu num vício de droga, de álcool, de jogo, sei lá. Ele caiu num vício que é destrutivo. Isso é ruim pra ele, ruim pra família. Quantas famílias não foram destruídas por causa de homens irresponsáveis? Só olha a Cracolândia. Exatamente. As mulheres a mesma coisa. Mas quantas vezes você viu falando sobre os homens? Aposto que 1 milhão. Não é verdade? E das mulheres, quem é que fala? Eu entendo essa perspectiva. O que eu noto dentro desse discurso também de Red Pill, é aquela analogia do Matrix, né? Porque Red Pill vem dessa analogia do Morfeu oferecendo a pílula ao Neo, e uma vez que ele rompe com essa realidade aparente, mas que no profundo não é aquilo, na verdade as máquinas drenam os seres humanos e deles retiram sua energia, vem muito daquela ideia da República de Platão, né? O mito da caverna, de que você tem que ter uma ascensão para sair daquela projeção de imagens, para que você, fora da caverna, enxergue o mundo como ele de fato é. E o que me parece muitas vezes, como na filosofia grega,
é que esse sistema montado em volta desse profano feminino é como se ele fosse um demiurgo e a Red Pill fosse uma espécie de gnose, ou seja, uma vez que você codifica a realidade a partir dessa perspectiva, você deixaria de ser enganado, por exemplo. O que você entende dessa maneira também? O que você enxerga a partir dessa analogia original que remonta o Red Pill? A Red Pill, essa analogia primeiro surge a partir do seguinte: os irmãos que dirigiram o filme tinham uma perspectiva mais voltada não à Caverna de Platão, mas eu posso falar aqui porque eu sei que o pessoal aqui é inteligente, né? Porra, o pessoal sabe exatamente as referências que eu tô falando. Eles tinham uma perspectiva mais próxima daquilo que o escritor Baudrillard vai falar no Simulacro e Simulação. Ok. Que, por exemplo, por que você comprou esse relógio? Aí a pessoa fala, porque eu comprei porque eu achei bonito. Mas alguém teve que, em primeiro lugar, codificar esse relógio, deixar ele esteticamente alinhado, deixar ele apresentável, trazer certas funcionalidades que fizessem com que ele, além de tudo, seja útil, mas além disso tudo, teve a propaganda, teve o influenciador que usou primeiro, e aí aquilo se tornou uma moda, e etc, etc, etc. Então, quanto dos nossos comportamentos, quais as nossas ideias, na verdade, não são fruto de estímulo, entendeu? Não são fruto de propaganda, não são fruto... Porque assim, publicidade e propaganda, teoricamente, são nomes diferentes, porque propaganda tem mais a ver com o governo, e publicidade tem a ver mais com o mercado, né? Então, quanto disso não influencia as nossas escolhas? O quanto que eu sou livre por comprar uma jaqueta de couro, entendeu? Ele vai questionar isso, tipo assim, é porque eu gosto mesmo do estilo, é porque eu vi isso aqui, e vendo basicamente isso, se a gente analisar certas questões, a indústria da moda, por exemplo, ela domina a nossa mente, ela sabe exatamente o que a gente quer muitas vezes, ela sabe imprimir demanda, desejo de compra nas pessoas. O que eu tô querendo dizer? Isso daí já seria um reflexo de uma Matrix, entendeu? A tal da Juliette, quando ela ganhou o BBB, ela apareceu usando um tênis no aeroporto, e esse tênis era de uma marca X desconhecida, que em 6 horas esgotou. O quanto as pessoas, elas não são movidas, o tal do gado brasileiro, né, com espírito de rebanho, em busca de ser aceito, em busca de ser, né, elogiado, quanto ele não faz isso mediante ao que a gente chama de mimetismo, de cópia. Você vai mimetizar, você vai copiar, você vai imitar o outro, imitar a tendência, imitar o estilo, os trejeitos, a fala, o linguajar, na verdade, os bordões, etc. Sim. Então, ele pega nessa perspectiva. A Matrix seria justamente quando você para pra pensar, mas peraí, aí você começa a se questionar a si mesmo. Eu cheguei na Red Pill assim. Certo. Cheguei na Red Pill porque, em primeiro lugar, um dos fatores que eu comecei a questionar foi essa história de diferença salarial entre homens e mulheres. Porque todo mundo dizia, em todo canto, que as mulheres ganham menos porque são mulheres. Né? Porque as mulheres ganham menos, porque é o machismo, o patriarcado, que coloca que as mulheres não são tão competentes. Por isso que, elas não estão em cargo de gestão, em cargo de pressão, de comando e assim por diante. 2, que também é para as mulheres ganharem menos, justamente porque assim os homens mantêm o seu domínio, o seu poder, etc. E que essa seria uma dinâmica que seria replicada nas empresas, nas famílias, assim por... Então, eu me questionei a respeito disso. Então a ideia da Red Pill é justamente você sair dessa Matrix com a Red Pill. E, agora entrando no que você falou, a Red Pill vai falar assim que, por exemplo, tem coisas que estão ocultas e que você pode aprender e que você deve aprender, porque se você não aprender aquilo, inclusive, vai ser ruim para você mesmo. Tá? Então, assim, a ignorância não é uma bênção porque ela não te tira necessariamente da situação ruim. Ela não te tira necessariamente ela pode te trazer certo desconforto, pode te deixar muito mais... você começa a pensar em tudo que você já fez, você revisita toda a sua vida, as interações humanas, né? Você começa a ficar muito mais desconfiado perante o mundo, perante as mulheres, os relacionamentos e tal. Então você fica mais mesmo assim, é diferente, não existe volta depois disso. Mas a ignorância não te tira o sofrimento. Então é basicamente isso que a Red Pill vai falar. Sobre essa questão da gnose, a gnose seria, se a Red Pill fizesse o seguinte, ó, se você acreditar nisso daqui, você nunca mais vai ter problema nenhum, porque a verdade está nessa cápsula. A verdade é essa. Entendeu? Não admitimos exceção, não admitimos... não é nem só exceção, não admitimos
sabe? Contraditório. Sim, contraditório. Não admitimos nuances, melhor dizer. Nuances, certo? E aí a Red Pill vai trazer uma resposta imediata para um problema complexo. Ok. Quem pensa assim tá pensando errado, porque a Red Pill nunca foi para trazer uma resposta totalitária para a vida humana, muito pelo contrário. Porque isso seria uma religião. Do mesmo jeito que há religiões místicas, transcendentes, há religiões imanentes, materiais, tal como o comunismo, enfim. A gente sabe. Existem... religiões civis, né? Exatamente. A Red Pill não é a mesma coisa. Ok. Porque a Red Pill, ela vem para ser uma ferramenta. Certo. Então, quando a gente olha para uma ferramenta, como um carro, como uma arma, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Pode fazer muitas coisas boas com uma arma, pode matar alguém de uma maneira injusta, você pode justamente cometer um crime contra o PNA e assassinar alguém pacificamente ali, que a pessoa estava na dela. Por quê? Movido por raiva, movido por ódio, movido por vingança, e assim vai. Às vezes a pessoa tem também um traço. As pessoas acreditam que a Red Pill deixa a pessoa muito raivosa, muito rancorosa, etc. Mas isso daí é um traço da personalidade da pessoa. Eu não tive problema nenhum com isso. Ok. Não me tornei amargurado, não me tornei uma pessoa rancorosa. Ao contrário, todas as vezes que a Red Pill me trouxe de início algum ensinamento, a primeira pessoa com quem eu me revoltei foi comigo mesmo, porque eu tenho um senso de autorresponsabilidade. Ok. Então, como eu falei, isso tem a ver também com o traço da pessoa. Quem absorve a mensagem? É uma pessoa que já tem um certo comportamento, já é predisposta a... E isso tem em todo lugar, tá? Porque eu tô no meio de discussão, de grupos de discussão científica agora. E eu vejo o pessoal lá quebrando pau e xingando, etc. Por causa de coisas assim também. Então, assim, esse tipo de comportamento mais combativo, militante e sensacionalista tem em todos os grupos. Certo. Tá? Tem o pessoal da esquerda que sai na mão a qualquer momento, tem o pessoal da direita também que tá lá e provoca o outro e sai copo na cara. O que aconteceu no teu programa esses dias. Então assim, é traço de personalidade. Tá? Agora, como eu falei, eu não considero uma gnose porque, como eu falei, é uma ferramenta. Qual que é a ferramenta? É uma ferramenta para você analisar a sua vida. Ok. Como que funciona o conteúdo da Red Pill de uma maneira bem simples para a audiência. O discurso social é uma mentira. Ponto. Como eu falei para você. Mas foi me ensinado assim. Não, sim, mas você escolheu agir dessa forma muitas vezes porque foi te dito de alguma forma, através de símbolos, através de situações que você foi lá e mimetizou, copiou porque você pensou que dessa forma você ia conseguir uma esposa, uma mulher, a mulher de fé, fiel, que vai ser a mãe de seus filhos, enfim, qualquer coisa. Você pensou que você ia conseguir isso. Eu tô te dizendo que isso é uma mentira. Ok. Eu não tô dizendo que você não vai conseguir. Mas eu tô dizendo que nessa estratégia você não vai conseguir. Assim, é uma coisa que os homens tinham numa estratégia meio take for granted, e esse mundo não existe mais. Isso, exatamente. Na verdade, é que nunca existiu mesmo. Ok. É que assim, o que acontece? Se a gente for analisar, a cultura ocidental, ela se tornou excessivamente centrada na expectativa da mulher. Ok. Então, se você vê, até hoje, você vê assim, porque a mulher... se a mulher tá solteira, ela quer que o cara pague a conta no primeiro encontro. Mas se ela tá namorando, ela espera que o homem seja um líder do relacionamento. Então, tipo assim, ela espera que o homem tome atitude das situações, se ela tá no namoro. Se tá casada e a mulher, ela perde admiração pelo marido, ela não consegue entregar sexo. Então, na verdade, sempre vai trazer uma visão de que a mulher, ela tem, normalmente, uma posição passiva, e o homem uma responsabilidade ativa. O que é responsabilidade ativa? Se a mulher não tá transando com você no seu casamento, a culpa é sua. Ordem e caos, né? Existe essa dinâmica. Exatamente. Então, sempre se tornou excessivamente centrada na função da mulher. A mulher é uma princesa da Disney que não pode errar. Você não pode errar frente a essa mulher. Não, ela não erra. Acima de tudo. Ela não pode errar. Ela não erra. E quantas vezes a gente vê esses posts, por exemplo, comentários, é sempre tipo, o que a mulher acha. Entendeu? Porque a juventude da mulher, como que foi? Porque eu tive um relacionamento tóxico. Será que ela não foi tóxica também? Certo. Em nenhum momento? E por isso os dois tóxicos se deram um match ali. Entendeu? A perspectiva que a gente traz da Red Pill é justamente isso. Tipo, a mulher não é uma princesa da Disney. Se você, inclusive, entrar nesse pensamento, você vai baixar sua guarda. E você não vai ver os sinais. Porque você tem na sua cabeça uma coisa que não deixa você ver. É um negócio que impede, entendeu? Tipo um filtro. Impede de você imaginar, porque se você tá se relacionando com uma pessoa e que já que nós estamos falando da perspectiva cristã, o ideal do homem é se sacrificar pela mulher. Sim, o amor é sacrificial. Pronto, certo? Então, quando você vê aqueles vídeos da mulher falando que se a morte aparecer,
que leve ela ou o marido dela, ela fala que é pra levar o marido, ela tá esperando que o marido se sacrifique. Não que ela se sacrifique. Não, mas isso não é nem pedido pra ela. De perspectiva bíblica, isso nunca foi pedido. Nunca foi pedido. Mas o homem acredita que sim. Ele acredita que se um dia ele precisar, a mulher dele vai se sacrificar por ele. Ok. Entendeu? Então, a Red Pill tá justamente trazendo essa mudança, a quebra de paradigma. O paradigma romântico, que os homens são, desde o início, codificados e ensinados, estimulados a ser, é um paradigma que mistura, não é 100% cavalheiro, bonzinho, nada disso, mas mistura um pouco do que as mulheres querem, que é um cara que seja esse cara, como eu falei, que elas possam esperar o sacrifício, entendeu? Mas o homem, ele não tá preparado ainda para cobrar das mulheres. Ok. Então, a Red Pill sim foca muito no comportamento feminino, porque as mulheres estão dando muito motivo. Tá. Eu lembro perfeitamente de várias vezes que foi falado sobre, inclusive aqui, né? Quem mais estimulou, por exemplo, o anarcocapitalismo, se não o governo Dilma? Ok. Não foi? Concorda? Compreendo. Não é só o governo PT como um todo, né? Desde o Lula, o início até agora. Quem mais estimulou o anarcocapitalismo porque falou sobre Estado obeso e ineficiente, gastos públicos, privilégios para os funcionários, para a classe política, estatal e tudo mais? Certo. Isso não estimulou o anarcocapitalismo? Claro. Né? O kit gay não estimulou o Bolsonaro? Kit gay... Sem ele não existiria, na 70 verdade. mil assassinatos por ano e uma crise econômica, corrupção sem precedentes. Essas três coisas fizeram com que o Bolsonaro viesse à cena. Quem está trazendo a Red Pill à cena são as mulheres atuais. Ok. Se você analisar, hoje você tem 20% das mulheres entre 18 e 35 anos em sites de prostituição ou pelo menos semi-prostituição. Certo. Sugar daddies. Como um OnlyFans da vida. OnlyFans e até mesmo... tem esses outros sites aí de traição para mulheres casadas também, né? O que visa justamente que a mulher encontre um parceiro só para, né, se satisfazer, ter um casozinho aqui e ir embora. 20% de mulheres de 18 a 35 anos, vamos colocar 18 a 40 ali, pra ficar bem abrangente a situação, é a cada 5 mulheres que você conhece, cara. Uma em cada 5 mulheres. Santa Catarina é tido como um dos estados mais conservadores do Brasil. Certo. Concorda? Sim, se você olhar do ponto de vista eleitoral, claro. Onde tem mais prostituição no Brasil? Não sei, é lá. Então, superou, por décadas sempre foi Brasília. Superou. Só que lá é prostituição de luxo, né? Eu imagino. Então, assim, essas contradições estão trazendo a Red Pill para as pessoas. A gente só está entregando a mensagem, mas as pessoas estão assimilando o conteúdo. Esse conteúdo está crescendo justamente por causa disso, porque as pessoas não dá para brigar com a realidade. Uma coisa que eu percebo, assim, quando a gente pensa, muitos filósofos fazem aquela analogia dos 4 estados do homem. Então, o homem surge como um ser político. A gente pensa na atuação na polis, mas isso é muito anterior à própria Grécia, né? Na verdade, é o homem dos contratos, o homem quando consegue se fixar num território pela agricultura. Depois desse homem político, surge um homem que é chamado homem religioso, profundamente influenciado pela Idade Média, depois daquele processo da Reforma Protestante, e aí o homem depois do renascentismo, do iluminismo, surge a Revolução Industrial e ele se torna um homem econômico. E você vai ter Adam Smith, você vai ter Karl Marx, essa luta entre esquerda e direita, e o último homem é o homem que surge depois da psicanálise, Jung, Freud, que seria o homem psicológico ou o homem terapêutico. E o que esse homem tem de distinção de todos os outros é que ele olha para dentro de si e coloca suas paixões no exterior. E onde a gente percebe muito isso? Dentro do movimento feminista, pós-sufrágio, né? Então, a epítome desse pensamento, por exemplo, é o filme Divertidamente, onde a menina na cabeça dela é dominada por suas emoções. Quer dizer, ela é a raiva, ela é a tristeza, ela é a alegria, ela não tem nenhum outro conjunto de valores, né? Nada que guia aquelas emoções e aquelas paixões. Então, os homens estão entregues às suas próprias paixões. E isso se molda no identitarismo, vários movimentos que hoje existem na sociedade. Isso influencia profundamente o feminismo. A desconstrução da imagem da mulher no matrimônio, né? Matriz, que vem da mulher. A união entre um homem e uma mulher
que tem como objetivo gerar uma prole. Isso acabou, essa história. Tanto que você pega um filme, por exemplo, recente também, eu falei do Divertidamente, você pega o filme da Barbie, por exemplo. Eu não sei se você assistiu esse filme, mas a primeira cena do filme é a criança se deparando com uma boneca gigantesca, perfeita, uma mulher linda, e ela destrói a criança, o boneco criança. Então, quer dizer, ela projeta a imagem dela mesmo num ideal de seja quem você quiser. B-A-R-B-E. A Barbie é isso. Então, essa desconstrução da maternidade, dos papéis de gênero, isso vem nas ondas do feminismo. Você acredita que, de alguma maneira, a Red Pill, ou o MGTOW, o MRE como um todo, acaba sendo uma resposta a esse movimento? Acaba sendo uma resposta, mas não é uma resposta da mesma natureza. Porque o feminismo, eles querem isso daí mesmo. Eles querem uma mudança estrutural. A gente aposta na salvação individual. Ok. Não tem como você pensar em qualquer alternativa do que seja você mesmo. Você homem, você mesmo, ter a rédea da sua vida. Não tem outra forma. O mundo não vai voltar enfim, para, sei lá, 1950, 60, 70, não vai voltar. Não, as mulheres não vão mudar. É isso daí que você tá vendo mesmo. As leis estão aí, tá? Também não tem perspectiva de melhora. Assim, pode ser que um dia mude, mas primeiro vai piorar bastante. Ok. Entendeu? As leis vão ficar cada vez piores. Bolsonaro aprovou mais de 60, 70 leis feministas. Normas, né? Tem norma, tem lei no meio. E tem, assim, tipo, lei absurda. Lei Mariana Ferrer, que a gente sabe que mentiu pra caramba. Ela perdeu o processo justamente porque tudo que ela tava fazendo era uma encenação. Não tinha materialidade nenhuma ali. Mesmo assim, ganhou uma lei com o nome dela. Certo. Então, assim, as coisas vão piorar. O mundo tá aí, cara. O que você vai fazer com isso? Ok. Aí você faz o que você quiser. Eu sou casado, tem gente que não quer casar, tem gente que vai casar depois de um determinado tempo, vai estudar bastante. Tem gente que casa, mas quer fugir daqui do Brasil, quer ir para outro lugar, quer morar fora do país, enfim. Você faz o que você quiser. Não é uma coisa normativa. Já no feminismo é uma coisa normativa. Ok. Então o feminismo militou muito contra o casamento, militou muito contra a maternidade, militou muito contra certas questões que são ali essenciais ao feminino, né, à mulher, como cuidado, como a beleza, enfim. O feminismo tem um caráter normativo. Tem que ser assim, tem que militar. E tem que não apenas você ser assim, tem que as outras serem assim. Tá? O que acontece? O Red Pill tem um caráter de resposta, porque, como eu falei, quem tá trazendo a Red Pill pra superfície é justamente as pessoas que estão promovendo esse caos. A situação ficou tão insustentável. Se 50% dos casamentos acabam em menos de 10 anos, como que as pessoas vão continuar pensando no casamento? Como que vai ser esse casamento? Se 53% dos lares são comandados por mulheres sem o pai presente em casa, como que crescem essas crianças em lares de mães solteiras? Então, tudo isso, se a infidelidade aumentou absurdamente, né? Se tudo isso tá realmente escancarado, as pessoas elas vão começar a querer entender o porquê disso. E muitas vezes as respostas que dão são respostas que, sei lá, você pega uma psicóloga qualquer falando, é porque assim, você casou com uma pessoa que os valores dela eram diferentes do seu. Porque os objetivos eram diferentes. Não é, entendeu? As respostas também que a própria Matrix dá para certos problemas são insuficientes. E quem tá esperando muitas vezes a solução tem que aceitar o remédio amargo. A Red Pill é o remédio amargo. Certo. A Red Pill é justamente isso, ó. Pra funcionar, tem que ter um jeito certo de se fazer. E eu vejo as pessoas buscando isso cada vez mais, não apenas homens. Cada vez mais eu converso com mulheres, cada vez mais eu estou conversando com influenciadoras que concordam com o que eu falo, com as minhas participações no Pânico, quando eu vou e abro mesmo assim e falo a respeito daquilo que eu acredito. As pessoas têm buscado cada vez mais uma resposta, porque as pessoas estão cansadas de errar. Estão cansadas da confusão mental que estão. E, enfim, é muito mais fácil você chegar para uma mulher e falar assim, não, porque você tem 40 anos de idade, você vai encontrar seu príncipe. Você é linda, você é maravilhosa, você pode, entendeu? As estatísticas não mostram isso. Certo. Cada vez que uma mulher fica mais um ano solteira, ela decai a porcentagem dela de encontrar um marido. Certo. Entendeu? E sem contar filhos.
Então, assim, mas é uma coisa que alimenta a outra. Quanto mais as mulheres ficam solteiras e elas não engravidam, todo mundo sabe que uma hora ela vai correr contra o tempo. Uma hora ela vai falar assim, putz, eu preciso me preparar para encontrar alguém, caso eu ainda queira ter filhos. Como ela não tem tempo, ela vai congelar óvulos, que é uma coisa caríssima. E o Brasil tá, tipo, tá disparando no número de mulheres que estão congelando ovos. Okay. Tem gente lucrando com isso. Lembra que eu te falei? A própria Matrix, ela tem essa questão de estímulos, né? Então, você estimula um monte de mulheres a desprezar o matrimônio, a desprezar a maternidade, porque quando ela chega num determinado momento da vida dela, a biologia grita. Ela vê que, tipo assim, não, espera aí, meu ciclo social tá fechando, eu tô ficando cada vez mais, assim, pouco mais sociável. Preterida. Ou quando eu saio pra algum lugar mesmo, os caras não chegam mais em mim. Tem um monte de mulher reclamando. Por que será? Por que quando ela tinha 20 anos não tava reclamando? E agora com 30 e poucos ela tá? Por certas coisas, entendeu? E o remédio é amargo, como eu falei. Certo. E aí ela vai congelar óvulos, aí ela vai tentar, muitas vezes, encontrar um cara que seja mais ou menos compatível, porque muitas vezes ela quer ter um filho, quer ter uma família, e etc. Só que muitas vezes um cara ideal pra realmente uma família e firmar um compromisso com ela já passou, esse cara casou com uma outra. O que ela vai fazer? Então, muitas mulheres estão realmente nesse percurso. A gente tem vários vídeos, inclusive no Brasil, mas nos Estados Unidos é cheio de mulheres, que são mulheres que foram traídas pelo feminismo. Então, como eu falei, nada mais traz à tona o discurso da Red Pill do que o próprio caos social que a gente tá tendo. Certo. Uma coisa que eu percebo também dentro de alguns produtores de conteúdo da Red Pill, porque antes de você vir aqui eu dei uma olhada em bastante coisa. Legal. E eu vi que existe um pouco esse romantismo, esse idealismo. Ou seja, quando a gente chegar no final desse túnel, você até passou por isso, mas você não se aprofundou, eu sei que você não fala a respeito disso. Mas quando a gente passar por esse túnel, poderá haver uma luz onde as mulheres voltam para a mesa e renegociam com os homens os termos de uma geração, como você mesmo disse, que não se casa, que perde muito tempo da juventude, que poderia estar aproveitando com um homem bom, um homem bacana, juntar num casamento, de amor sacrificial de ambas partes. Mas eu percebo que tem esse idealismo de que a partir da própria constatação dessa geração meio que perdida, entre aspas, próximas mulheres podem surgir e vir à mesa. Você não percebe também um pouco dessa retórica, esse romantismo por parte dos rapazes? É uma discussão se vai acontecer, se não vai acontecer, mas acontece de alguma forma. Hoje você tem mulheres muito jovens, influenciadoras, eu até sigo bastante, tem mulheres que fazem, por exemplo, cursos e conteúdo sobre modéstia, ser uma mulher tradicional, aprender a cozinhar, aprender a cuidar de uma casa, ser eficiente na questão da gestão do lar. Se tiver filho, tem que levar o filho para a escola, tem que pegar e cuidar muito bem, ser muito pontual com as questões dos horários, das atividades e tal, justamente porque essa mulher, por exemplo, como eu falei, tá em falta. A trad wife, né? Tem muitas mulheres que, sim, não deixa de ser uma romantização. Ok. Né? Não deixa de ser uma romantização também. Então, algumas meninas fazem um discurso, não sei se é um discurso honesto. Por que é um discurso honesto? Não sei se é um discurso porque engaja apenas, ou se a pessoa realmente acredita naquilo, vive aquilo, etc. Enfim, a gente não dá pra saber a intenção das pessoas. Mas há sim um nicho de mulheres que querem uma configuração tradicional de casamento, onde o homem é provedor, e ele trabalha, traz o dinheiro e te deixa sem as preocupações do mundo, e você fica tranquila em casa, fazendo aquilo que, teoricamente, a feminilidade lhe pede, que é o cuidado, não é verdade? E a questão do afeto, ou seja, sabe, fazer coisas com afeto. Então, uma mulher que faz uma comida para o marido cheia de afeto, uma mulher que recebe o marido e entrega para ele afeto, enfim. Que tem uma noite com o marido preparada, só os dois ali, um vinho, alguma coisa assim, que na dinâmica de uma vida urbana como a nossa, muito, muito acelerada, se perdeu. Okay. Então tem muita gente querendo trazer de volta esses valores que se perderam. Acredito que isso está restrito a uma bolha, principalmente bolhas de internet. Na vida real mesmo, eu acho que poucos vão viver isso. Poucos vão ter essa experiência. E os homens que pensam a mesma coisa, tipo assim, não, vai chegar um momento que as mulheres vão voltar. Talvez as novas mulheres, as mulheres que estão crescendo, e essas são as seguidoras das influenciadoras que fazem isso, elas pensam assim, tipo assim, putz, você olha pro lado, se minha mãe divorciou, se minha tia divorciou e todo mundo divorciou, tem alguma coisa errada no casamento. O que tá errado? Eu não quero ter o mesmo destino. Eu não quero ter... Se eu quiser fazer as coisas do jeito certo, o que eu tenho que fazer?
E algumas estão já, tipo, acordando antes. Eu conheço meninas assim que acordaram para essa realidade. Olham para a Bíblia, para a mulher virtuosa que é descrita nos provérbios. Sim. Quem é ela? Exatamente, Né? exatamente. A mulher, ela começa, então, a também se questionar. Acontece que o grande questionamento é como eu faço para o casamento voltar a ser atrativo para o homem? Ok. Porque tem essa questão, depois da década de 60, com a questão da liberação sexual, né, depois lá, após o Woodstock e tudo mais, você teve lá a Revolução Cultural, e hoje, depois aí de 60 anos, né, daqueles eventos, o homem hoje não tem incentivo nenhum para voltar para essa relação. Não tem. Qual que é a grande vantagem para ele social em assinar um documento? Tudo bem, se ele tiver uma perspectiva cristã, principalmente se ele for católico, no meu caso, mas enxergar isso como um sacramento e enxergar isso como um mandamento de Cristo. Mas, digamos, para a sociedade como um todo, até dentro das próprias igrejas, tá? Quando a gente pega os dados de divórcio, dentro das igrejas e fora é muito parecido, É a mesma coisa. parelho. Os mesmos índices de traição, divórcio, por exemplo, dentro do ambiente cristão é o mesmo de fora. Porque, acima de tudo, nós estamos no mesmo ambiente também. E as pessoas pensam e têm a mesma dinâmica, os mesmos estímulos e tal. Pro homem mesmo, assim, o casamento, para ele voltar a ser interessante, o homem tem que ter garantias. E hoje o homem não tem garantia nenhuma. Uhum. Qualquer homem que tá casado aqui, quem tá assistindo, etc. Se você chega em casa hoje e sua mulher fala assim, eu quero ir embora, você não tem o que fazer. Uhum. Mas eu não fiz nada, eu não te traí, eu não te bati, eu não deixei faltar nada, eu fiz minha parte. A maioria dos homens, quando eles chegam no divórcio, por que acontece? Ele pensa que a mulher às vezes tá com algum problema, tá insatisfeita e tal, mas ele tá fazendo o possível pra não faltar nada na cabeça dele. Na cabeça dele ele não fez nada errado. Ele não entende por que a mulher tá indo embora. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ele casou, ele não casou com a mulher. É só ele não fazer merda. Na cabeça do homem é sempre o homem. Né? A mulher não tem responsabilidade nenhuma, é sempre o homem. Simples assim. Se o homem começar a ter, primeiramente, respeito, que é uma coisa que ele quer da mulher. Ele quer que a mulher o respeite. Respeito e admiração da mulher já é um fator a mais, assim, pra ele ficar. A maioria das esposas, hoje, eu posso afirmar pra você, não respeitam e amam seus maridos. Não tem admiração nenhuma por eles. Tanto que uma das frases que eu fiz, que eu falei que viralizou, é verdade, cara. Se os homens soubessem o que as mulheres pensam deles, eles que pediam um divórcio. Só você olhar, por que 75% das mulheres pedem um divórcio? Porque os homens, na cabeça deles, eles estão se sacrificando pela família, eles estão se sacrificando pelos filhos, eles estão se sacrificando mesmo, assim, tipo, ele também não tá satisfeito, ele também não tá feliz. E muitos deles comentaram isso no meu post. Cara, eu faço isso por filhos, eu faço isso porque eu não quero que outro cara venha colocar a educação do meu filho, sabe, abaixo da dele. Tem muito homem que pensa assim. Tem muito homem que tá realmente, como a gente fala, né, tancando um casamento, onde ele não tem admiração, não tem respeito, a mulher cobra dele coisas e trata ele como se ele fosse um empregado. Fala que ele tem obrigação, tem 300 obrigações, tudo que ele faz é obrigação, mas não tem reconhecimento nenhum, não tem sexo. É isso, cara. A vida dos homens no casamento é isso daí. A maior pesquisa no Brasil, dentro do público feminino, me arrependi de ser mãe, e a segunda, me arrependi de ter casado. Se você jogar os dados do Google de 2023, no Brasil, é isso. Me arrependi de ser mãe e me arrependi de ter casado. Sim. Que coisa. É que o casamento, assim, os dados do casamento são muito piores. Só que tem muita gente que só junta. Ok. Por isso que não aparece tanto assim, só aparece lá que é 5%, 43% em 5 anos, aí vai pra 53%, 56% em 10 anos, e vai. Enfim, em pouco mais de 10 anos, 2/3 dos casamentos acabam no Brasil. Sobrou 1/3. Então 1/3 já deu errado porque as pessoas nem deveriam ter casado, já deu errado logo de cara. Outro terço é a dinâmica do casamento que acabou. A pessoa até casou pensando que ia ser legal, mas acabou depois de um tempo. Aí tem vários motivos para isso, desde nascimento de filhos, isso acaba... tem nascimento de filhos, mas tem traição também, e tem principalmente crise financeira. Questão financeira ali, são os 3 nessa ordem. O primeiro lugar, questão financeira, os maiores problemas do casamento. E a pandemia tá aí pra mostrar isso, por exemplo, que as pessoas, na hora que tiveram que conviver uma do lado da outra, não estavam se suportando mais, e explodiu o número de divórcios. Então desde 2020 a gente tem aí os divórcios batem recordes,
E às vezes tem mais divórcio do que casamento no ano. Ô Júnior, só pra eu participar aqui um pouco, cara, eu vi uma pesquisa curiosa esses dias também, que acho que dos divórcios, em média, 70% mais ou menos são iniciados pelas mulheres. Você tem algo? Sim, são as mulheres que parecido? pedem. Porque a mulher não gosta do casamento, né, cara? Mulher não gosta do casamento. Isso tem que ficar bem claro. Ah, por que eu tô falando isso? Não, tô falando que é o seguinte, cara. A mulher, ela quer o vestido de noiva, ela quer casar porque ela quer a festa, porque ela quer a cerimônia. Tem a mulher que tem sonho de casar na igreja e tal, mas depois nunca vai na igreja. Tem o status também. Putz, vai estar todo mundo olhando pra ela. Redes sociais. Sim, melhor vestido e tudo mais, etc. Mas o casamento mesmo, quem gosta mais é o homem mesmo. Porque o homem tem uma pessoa que ele gosta, ele pode transar com ela, ele, querendo ou não, tem uma pessoa ali que ele confia. Tem acesso aos filhos o tempo todo. É isso, tipo assim, porque uma pessoa, tipo assim, você que tá conversando com alguém, ou você tá tendo uma intimidade com alguém, você conversa com essa pessoa, você se abre, entendeu? Você não tá necessariamente preocupado em caçar toda hora uma pessoa nova, tá? Quando o homem casa, é porque ele conseguiu juntar certas características nessa pessoa. A mulher não. A mulher, ela descobre depois no casamento que, tipo assim, pô, eu pensava que esse negócio ia ser bom, mas não tá valendo, não tá compensando. Então as mulheres, são por isso que as mulheres saem do casamento. Elas saem do casamento. Não, são as mulheres que abandonam necessariamente os casamentos, não são os homens. Os homens, muitas vezes, como eu falei, eles preferem fazer um sacrifício, porque, vou ter meu filho aqui, né? Putz, eu não quero perder acesso a isso, eu não quero perder acesso àquilo. E aí tem até um discurso, muitas vezes, que fala-se sobre... Putz, mano, se você perdeu o amor pela pessoa, aprende a amar de novo. Né? Aprende a amar de novo, tenta fazer igual o Kaká fez lá, o livro lá, esqueci o nome. Mas tem um livro lá que você faz 30 dias lá, ou 40 dias de coisas pra reconquistar o amor. Kaká fez 2 vezes e não deu certo. Então já tá provado que o livro não funciona, mas tá aí. Tem gente que fala sobre isso, né? Tipo, reconquistar o amor e tal. É sempre o homem fazendo. Sempre o homem fazendo. E como eu falei, as mulheres não gostam do casamento. O casamento pra mulher acaba muitas vezes quando... Aí ela já reformou a casa, já botou a cozinha do jeito que ela quer, e aí é viagem que tem que fazer, etc. Então ela gosta de coisas que acontecem dentro da dinâmica 2 no casamento. Mas do casamento em si, a rotina, né? Putz, o trabalho, porque, mano, manter uma relação é trabalhoso, é complicado e etc. Elas não gostam. Uma coisa que você percebe logo no início da Bíblia, ainda no Gênesis, é os famosos anátemas de Deus quando o homem cai em pecado, né? Então, quando Eva opta, assim como Adão, eu não tenho paciência o suficiente para esperar que Deus me explique no final da tarde todos os dias como as coisas funcionam. Eu quero de uma vez só pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal e conhecer tudo. E o homem e a mulher caem nessa tentação e Deus diz, olha, para o homem primeiro, você vai ter uma relação de hostilidade com o seu trabalho, suor da testa, trabalho na terra, dificuldade, penosidade do teu sucesso. Tua mulher, né, aí pra mulher, você tem que ser submissa ao seu marido e você vai ter dor de parto, se dentro dessa relação você vai ser uma auxiliadora e essa complementaridade monta aquela estrutura que segue dali adiante. Então, o homem teria uma natural rebeldia frente ao trabalho, ou seja, o cara, acontece hoje muito no Brasil, o cara quer correr atrás de um esquema de riqueza rápido, que a gente sabe que nunca vai funcionar, e ele tá em hostilidade com isso do suor, dele ter que conquistar com penosidade o trabalho, e a mulher se torna um ser indômito contra o homem. Eu não vou ser dominada, e aí vem o feminismo como uma espécie de semente nessa terra de um ser indômito. E o que você enxerga a respeito disso? Porque assim, dentro desses 2 anátemas, a gente falou até do Renato 38 antes de iniciar aqui a conversa, ele pauta um pouco dos argumentos nessa linha. O que você acha dessa retórica? Tá perfeito. Na verdade, o próprio Aristóteles vai dizer na política, ele fala que, se tratando de família, que a família também é uma organização, uma entidade que tem uma certa organização, o homem tende naturalmente a covardia, que é isso que Adão tem. Ou ele tem um ato covarde de não assumir a responsabilidade quando ele fala, não, mas foi a ela que comeu. Isso, ela que me deu, foi essa mulher aí. Ela que me induziu aí.
enfim, ele joga a responsabilidade pro outro. Então o homem, ele tem uma tendência à covardia, à omissão, à irresponsabilidade, enfim, esse é o ponto fraco do homem. Por isso que ele tem que ter justamente o quê? Uma relação hostil com o trabalho. Porque primeiro ele vai ter que se esforçar para isso, né? Ele vai ter que dar o primeiro passo, a iniciativa. Né? Do mesmo jeito que tem isso do homem, o herói é justamente aquele que dá a iniciativa sem precisar ser chamado. Né? O ato de heroísmo é justamente isso. A jornada do herói então você tem um lado bom e um lado ruim da característica do homem em relação aos feitos. Seja o feito de omissão ou feito heróico. A mulher é a mesma coisa. A mulher, ela tende à insubmissão, vai dizer Aristóteles. Então a mulher, ela precisa, ela mesma, a todo momento, engolir o orgulho, engolir a vaidade, engolir os sonhos, que são sonhos fúteis, muitas vezes. O que eu falo de sonho fútil? Tipo assim, ele não me levou na praia no final de semana que tem feriado, agora 7 de setembro. Que tipo de homem que eu tô? Será que eu tô com o verdadeiro homem que me ama? Por que será que as outras pessoas estão viajando e eu não? Passa isso na cabeça da mulherada. Vai dizer que não. Né? E, enfim, eu dei um exemplo básico, falei de praia, mas pode ser que de repente alguma delas tá pensando que pode viajar pra praia, mas não pode viajar pro exterior. Não pode ter sempre pode ficar melhor, essa é a questão, né? Sempre pode. Enfim, a mulher tende a uma insatisfação naturalmente. E essa insatisfação, ela precisa ela mesma combater isso. Ela precisa buscar outras qualidades que ela possa se apegar. São virtudes. E virtudes tem a ver com atos. Então, onde ela pode agir, onde a mão dela pode operar, que ela pode realmente se apegar ali como algo bom. Como eu falei, o cuidado, o carinho, o afeto, a doação. E o sacrifício do homem é um sacrifício de vida. Né? De ir lá e... Sangue. O sacrifício da mulher é um sacrifício de negação. Ok. Ela precisa negar muitas vezes a própria vontade para entrar na submissão. A submissão da mulher é justamente isso. Tipo assim, mano, é um sacrifício. Pra mulher, ela vai ter que... Tá, tudo bem. Você que tá falando, eu vou fazer do jeito que você tá pedindo, e etc, etc. Mas não é uma coisa fácil de se pedir, senão não era um mandamento, não é não? Sim, claro. Claro. Tudo isso que a gente tá falando são coisas que é tão difícil. Por que quando você casa, vai lá casar na igreja, você tem que prometer 3 coisas. Estarei com você, você vai ser na minha carne, etc, etc. Até que a morte separe. Na alegria e na tristeza, e na saúde e na doença. Porque não é fácil, velho. É só com graça de Deus, é só com graça de Deus. É impossível. Tanto que o casamento... É só com a graça de Deus. O casamento, assim, enquanto instituição civil, tudo bem, a gente tem instituição histórica, da matriz, prole. Tudo isso organiza também a questão dos afetos, dos desejos, organiza o sexo, organiza a criação dos filhos, organiza um monte de coisa. Mas... sem a graça de Deus, cara, não tem como. Não existe. É que assim, a entidade civil, óbvio que o governo ele vai querer ficar ali em cima da prole, até porque a gente sabe que na sociedade moderna você não é praticamente dono do teu filho, né? Tanto que você não é dono do seu filho, que acontece essas questões que vocês mesmos na comunidade tocam, de alienação parental, esse tipo de coisa, né, que homens acabam sendo separados dos seus filhos, né, da sua prole, e muitas vezes leis incentivam esse tipo de situação e não dão nenhum tipo de suporte para o pai que fica afastado das crianças. E a gente sabe, tem dados nos Estados Unidos que as chances, né, de uma criança se tornar suicida ainda na adolescência é 60% maior em lares que não tem pai. Com toda certeza. Na verdade, assim, você quer destruir o futuro do seu filho, é só você separar. E eu não tô falando brincadeira, não. Na verdade, 83% dos presidiários vieram de lares sem o pai. 83% dos presidiários. Mais de 60% dos suicidas. Mais de 70% dos viciados em drogas. E aí vai. O filho que tem os pais casados com os filhos que tem os pais separados, o que tem pais separados vai pro psicólogo mais cedo, passa por problemas na área profissional, ganha menos na fase adulta. E o cara que tem os pais casados, ele consegue ascender socialmente. É bem mais fácil você ter uma autoestima, por exemplo, que é uma das questões que envolve a saúde mental hoje dos jovens, questão de autoestima, imagem, porque você tem quem tá te dando suporte por trás. E por mais que a gente tenha visto a geração que, enfim, a mãe guerreira e etc, não tenho nada contra as mulheres que criaram seu filho sozinhas, seja porque o pai abandonou,
seja porque ela também escolheu errado, mas isso daí já é fruto, esse caos, essa dualidade já é fruto da própria, enfim, depreciação do casamento. O casamento já não tem mais valor. Se não tem mais valor, por que as pessoas vão levar isso a sério? E as consequências disso a gente só tá vendo agora. Então, é muito... Isso no Brasil, cara, é sensacional. A taxa do... Lá, tem no meu livro, no Hacking no Mercado Sexual, eu falo sobre isso, né? Falo sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Em 1960, na época do Martin Luther King, Malcolm X, tem discursos do Malcolm X que ele fala o seguinte: nós vamos cuidar das nossas esposas, nós vamos cuidar das nossas crianças, nós, os negros. Ok. Nós temos a nossa comunidade, nós temos os nossos valores, nós temos a nossa responsabilidade, nós somos nós, entendeu? O grupo. Certo. Vamos pra cima. Era isso. Coisa que o Mano Brown falava no começo, que eu gosto de Racionais, né? Ok. Enfim. Mano Brown falava no começo, não, vamos pra cima. Não sei o quê, você tem que ser 2 vezes melhor, porque você é negro e tal. Mano Brown trazia isso. Mano Brown é um cara que lê bastante, estuda, fala sobre isso. Beleza. Então, naquela época, os negros eles tinham dados até melhores do que os brancos em certos lugares. Eles tinham até mesmo nas escolas, que eram separadas, né? As escolas dos negros tinham muitas vezes notas maiores que as dos brancos. E os negros casavam entre eles 3 vezes mais do que os brancos. Tipo assim, em questão de taxa de divórcio, etc. Certo. Os negros, eles eram mais funcionais nesse sentido. E o Malcolm X batia no peito, falava e tal. O que se tornou hoje? Um discurso totalmente antifamília, totalmente desestruturante, e que, com a ajuda do governo, o Estado foi lá e meteu a mão dele que tudo destrói, trouxe dados irreversíveis até hoje perante a comunidade negra. Tanto que, novamente falando, de onde vêm os homicidas, os traficantes e os viciados? Dos guetos negros, porque o Estado foi lá e ajudou a desestruturar essas famílias. Desestruturou as famílias da seguinte forma: dando subsídio para as mulheres, né, subsídio estatal, para as mulheres que criassem seus filhos sozinhas. E aí o que as mulheres começaram a fazer? Expulsar os maridos de casa. Para ganhar dinheiro do Estado, para ganhar habitação. Isso Acontece no Brooklyn, e hoje, nos Estados Unidos, 50% dos crimes são cometidos por negros. Coisa que no passado não era. E é óbvio que uma criança que cresce na rua, não tem uma referência paterna, não tem uma estrutura familiar, ela é mais vulnerável ao crime, é mais vulnerável para as drogas, é mais vulnerável. E isso vai passando de geração em geração. E muitas vezes isso se torna um discurso dentro da própria comunidade, né? O cara, enfim, músicas que relatam o thug, né? O traficante. Não, mas existe assim no Brasil, pô, tem funk e tal, que fica glorificando essas figuras, bandidos e tudo mais. É complicado. O que a gente vê, né? Quem fala bastante sobre isso é o Thomas Sowell, né? E também tem outro cara, o Molineux, que ele tem uma tese que é do single mom state, né? Ou seja, as democracias modernas, elas tendem a priorizar essas figuras maternas solo, né? Porque você faz ali os programas sociais voltados para elas, e a mulherada, por ela ter uma inclinação um pouco mais populista, ela tende a manter esses caras no poder. Aí você tem um sistema perfeito, porque os filhos vão permanecer nessa, e você nunca consegue dar autonomia suficiente para que essas pessoas saiam de fato da pobreza. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas isso não é por acaso. Se eu não me engano, tirando essas exceções aí, tipo o Reagan, que ganhou em quase todos os estados, menos um, as mulheres desde 1970 já elegem os presidentes. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial elas se tornaram a maioria do eleitorado. Quem elegeu o Lula não foram as mulheres? Independente se foi mulher do Nordeste, da macumba, evangélica, católica, quem elegeu o Lula foram as mulheres. O voto do feminino é essa divisão que muita gente ainda não fez. Muita gente olha pra região, muita gente olha pra classe social, mas tem que olhar pra sexo. É homem ou mulher? Tá, em quem as mulheres votaram? Pronto. Essa pessoa ganha. Tanto que, novamente falando do Bolsonaro, ele tentou conquistar as mulheres através de leis. Certo? Fazendo um monte de lei para as mulheres e tal. As mulheres elegem os presidentes americanos. Só que as mulheres casadas, elas votam no partido republicano. E as mulheres divorciadas, as mães solteiras, as mulheres que nunca casaram, as carreiristas, etc. Mulheres jovens. As jovens, as menininhas aí da faculdade, né? São militantes do Partido Progressista, agora com a agenda woke, então nem se fala. Essas mulheres votam nos democratas. O que é mais fácil? Você transformar a mulher que tá casada numa divorciada, ou fazer a que é militante, o woke, cabelo colorido, sovaco peludo,
se tornar uma mulher tradicional. É impossível. Então é isso. Então é basicamente isso. A última eleição deixou bem claro, mas é bem claro mesmo. As mulheres são a maioria do eleitorado e o Trump, tipo, disparou no eleitorado masculino, mas perdeu na quantidade justamente por causa do eleitorado feminino. Isso é no Brasil, isso é no Canadá, isso é na Inglaterra, a mesma coisa. E aí, o pior de tudo, saiu um gráfico recentemente, e agora a gente vai ver um assunto que, assim, relacionamento vai virar política também. Ok. Porque a gente tá precisando resolver um problema da taxa de natalidade. Fecundidade baixíssima no Brasil. O Brasil tá no bico do corvo. Sabe a marca do pênalti? Imagina que a gente tá voltando pra Brasil, sério, Brasil e Croácia na última Copa. Ok. Tá? Vai todo mundo pro pênalti, certo? Vai pro pênalti. Tá lá o Brasil. A situação do Brasil é o seguinte. O Brasil tá envelhecendo. A gente tá tendo cada vez mais idosos, gente velha, acima dos 65 anos, e menos gente jovem. Eu não tô nem falando de previdência, porque isso é óbvio. Previdência não tem como pagar, tem como sustentar isso. Principalmente o modelo público nosso. Não tem como. Além disso, tem um fator o seguinte, os velhos custam mais pro sistema de saúde, custam mais pro sistema de seguridade social, porque eles precisam de várias outras coisas. A economia começa também a perder força, começa a perder pujança, perde de dinamicidade. Então a gente não vai conseguir subir o padrão de vida e ter ganho tecnológico. Por exemplo, o Japão conseguiu. O Japão é um país que conseguiu ficar rico e depois envelhecer. Sim. E tá envelhecendo pra caralho e vai ficar tensa a situação do Japão. Eles disseram aí na última eleição que eles estabeleceram um ministério até para cuidar dos relacionamentos e disseram que assim é questão de vida ou morte. Se eles não conseguirem reverter essa situação nessa geração, o Japão vai acabar. É isso. Então, Japão tá no bico do corvo, Coreia tá no bico do corvo, Portugal, então, nem se fala. Certo? Essa é a conta que a gente tá falando. Então, assim, a gente vai ficar um país pobre, envelhecido e dependente. Dependente do quê? Do dinheiro estatal. De onde vai vir esse dinheiro? A gente não sabe, mas provavelmente vai ter que imprimir mais. E aí que vem a segunda fase do problema, como todo mundo sabe, vai ter que imprimir dinheiro para gastar no estado social, para manter uma pancada de pessoas que vai tirar do couro de quem produz. E quem produz é sempre uma minoria. Sim. Enfim, esse é o cenário brasileiro. A gente tá nessa marca do pênalti. O Brasil vai se tornar o país mais velho das Américas por causa dessa questão. Nos Estados Unidos, eles têm a gente tá em 1,6, 1,7 nas metrópoles, mas às vezes chega para 2 e pouquinho em outras regiões. Mas, mano, menos de 2. Ok. Já tá menos de 2. Já não mantém a mesma população. É menos de 2, tá? Estados Unidos tá 1,6. Rússia, 1,4. Então a gente vai ter um decréscimo populacional muito grande. E isso daí vai fazer com que nós nos tornamos cada vez mais pobres, desiguais, violentos. Esse é o estímulo. O brasileiro, ele tá disputando assim, a gente tá a 3 pratos de comida da barbárie, da gente sair na mão, de ter saqueamento. Lembra da época dos Black Bloc? Lembro. Os caras, os mascarados? Sim. Que eles invadiam lojas e roubavam as TVs, roubavam o celular, essas coisas e tal. A gente tá a 3 pratos de comida pra voltar pra isso. Essa é a situação. Esse é o futuro do Brasil, entendeu? Então, assim, a gente tá precisando resolver o problema da taxa de fecundidade. Para as taxas de fecundidade subirem, o casamento tem que voltar a ser incentivado, pelo menos tem que tirar as amarras do casamento. Porque os homens vão se casar se for uma coisa honesta, se for uma coisa benéfica, se for uma coisa que não é um tiro no pé, né? Claro. Ninguém vai pular num precipício. Não, pular do paraquedas. Não, você tá jogando de um paraquedas que tem 50% de chance dele abrir. É isso. Aí, a taxa de fecundidade, para ela subir, o casamento precisa... Lembra que eu falei que é o remédio amargo? Para ele precisa funcionar. E pro casamento funcionar, as mulheres têm que ser de um jeito e os homens têm que ser de outro. Exato. Mas outro ponto, eu não sei, antes de eu entrar nessa pergunta, Eric, tem alguma pergunta da nossa audiência por aí? Não, pode ir seguindo. Fizeram algumas perguntas, mas eu ia falar sobre isso. Pro casamento ser funcional, bom, todo mundo sabe que para você aumentar a taxa de casamento e a taxa de fecundidade, você tem que aumentar brutalmente a renda dos homens. Sim. Se os homens ganham mais, eles casam mais, eles têm mais filhos e os casamentos são mais estáveis. Okay. Estatisticamente falando, isso em qualquer lugar do mundo. Aí pergunta pro Japão lá se ele tá disposto a fazer isso. Não, porque é politicamente incorreto. Como assim você vai... como assim dar dinheiro pros homens? Não é dar dinheiro. Deixar de tributar, porra. Ok. Deixa de tributar imposto de renda. Se o cara é casado, deixa de tributar imposto de renda. Ah, mas o Estado precisa gastar, porque tem que sustentar. Aí não dá. Alguém tem que fazer um sacrifício. Entendeu? Sim. Deixa de tributar o ganho do cara, a renda do cara, o trabalho. Deixa que ele seja senhor do seu dinheiro.
Deixa que ele tenha capacidade de fortalecer o seu núcleo, a sua família, cuidar de quem ele ama. Só deixa acontecer. Isso. O Estado atrapalha. As coisas que a gente está vivendo aí são distorções. Essas distorções, são esses números alarmantes que a gente discutiu até aqui, tem justamente a ver porque o casamento deixou de ser funcional. Entendeu? E aí os homens vão ter mais capacidade de, inclusive, propor o casamento. Porque como que você chega para um cara hoje e fala assim, não, você vai casar. O cara não tem nem casa para ele. Não consegue muitas vezes nem sustentar o seu próprio custo de vida. Tá no limite. Como é que esse cara vai entrar no casamento? Então, assim, quando a economia se torna mais próspera, os mercados prosperam, as pessoas trabalham e realmente o dinheiro fica com a pessoa vai fazer muitas coisas com esse dinheiro. E, acima de tudo, os homens, eles vão sim casar, como eu falei, estatisticamente, se você deixa a economia girar, isso vai parar na mão das pessoas, e as pessoas tendem a se associarem às outras. Porque isso organiza os afetos, os desejos e a família. Que governo está disposto a fazer isso? Nenhum, até porque o conceito mesmo desse, que eu mencionei do Molyneux, né, do Single Mom State, é que a existência do Estado social democrata que a gente vive hoje depende desse arranjo. Então ele precisa acabar. Muitas vezes os homens, eles enxergam o Estado como um concedente de liberdade. O Estado, na verdade, ele tolhe, né, cada vez mais as suas liberdades. Então, o que seria interessante até é um pensamento de uma masculinidade um pouco distinta, né? Porque se a gente aborda essa feminilidade disfuncional, que seria esse profano, existe o profano masculino, mas existe o jeito certo de você ser um homem socialmente. Mas existe hoje um movimento muito forte dentro do feminismo, essa desconstrução da masculinidade, vilanização do que é o homem. Como que você acha que alguém hoje, um menino de 18 anos de idade, 20, que de repente te escuta ou que caiu dentro dessa linha de pios da vida, como é que ele pode ser um homem melhor e mais cristão? Cara, eu vou dar, acima de tudo, 2 regras, podemos estender para 3, 4, etc. Mas tem 2 regras que, cara, primeiramente, prove que todos estão errados a seu respeito. As pessoas não vão te abraçar, te elogiar, te dar palminha porque você fez alguma coisa. As pessoas vão sempre apontar pra você, principalmente brasileiro, que você pode dar errado, que empreender é arriscado, que fazer as coisas do jeito certo, que é, enfim, estudar é o errado. As pessoas vão te chamar só pra droga, pra putaria, pra isso, entendeu? Pra joguinho de internet, mas pra você conversar seriamente sobre família, sobre dinheiro, sobre coisas inteligentes, entendeu? Livros, etc, ideias, né? Nem que seja sobre ideias, armas e Deus, que seriam assuntos elevados, né? Para as pessoas não vão te chamar para isso. E aí, muitas vezes você precisar sim provar que eles estão errados a respeito da sua capacidade, a respeito da sua disciplina, mas você tem que provar, não é só dizer. Sim. E esse daí é o maior de todos os trabalhos, assim, a coisa mais árdua que tem. Quando eu bato nessa tecla, prove que todos estão errados, porque você vai encontrar resistência na família. O primeiro cancelamento começa em casa, cara. Exato. O brasileiro, ele vai te falar 2 coisas. Ele ama a CLT e serviço público. Sim. Não, principalmente o segundo, né? Se o cara puder arrumar uma teta aí que ele puder ficar a vida inteira, é o que ele quer. Claro. E vai ter concurso público no Brasil daqui pra frente? O Brasil tá em erosão fiscal, vai cair daqui pra frente. Pô, então, é esse... Lembra que eu te falei? A gente tem exposições de índices perigosos na vida do jovem. Eu entendo a confusão mental que é o jovem. Ele tá conversando com o pai dele. O pai dele, sei lá, trabalhou em empresa. O pai dele teve um negocinho ou outro, mas ele começou trabalhando, entregando currículo. Aí você pede pro pai um conselho, o pai te dá um conselho que não se aplica na realidade de hoje. Já foi, né? Às vezes ele é 40, 30 anos mais velho. Sim, é uma outra configuração. Novamente falando, você precisa aprender habilidades úteis, o que eu sou bom? Sou bom nisso, sou bom naquilo, vou aprender sobre isso, vou estudar sobre aquilo, e se dedicar, cara, entendeu? Uhum. E agora vem a parte boa. Tá? A prova que todos estão errados, cara, é fundamental. E isso daí deve ser um mantra. Tipo assim, você deve repetir pra você mesmo, porque você vai pensar em desistir, você vai pensar em deixar de lado, você vai pensar em, tipo, qual que é o caminho mais fácil. Você vai buscar segurança, muitas vezes, então você vai aceitar
aquele negócio que é mais seguro do que o arriscado, entendeu? E homem, principalmente o homem jovem, ele deve assumir risco. Muito, não tem jeito. Você tem que assumir risco, cara. É mais esforço, mais risco. Essa é a saída pro estado que você tá. Então, assim, novamente, prove que todos estão errados. Isso daí é uma frase que você tem que cravar na sua mente. Do outro lado, puna as pessoas pela sua ausência. A parte boa. Cara, não tenha medo, não sei o que, amigo, futebol, infância, namorada, foda-se. Foda-se balada, foda-se namorada, foda-se coleguinhas. Puna as pessoas com a sua ausência. O que é punir as pessoas com a ausência? Não é pra você ser rude, não é pra você ser ignorante, não é pra você querer sair por aí evangelizando os outros, botando ideia na cabeça da galera pra ser chamado de maluco. Deixa como tá, entendeu? Mas, mano, você vai mudar. E aí você vai mudar e as pessoas vão se afastar de você. Simples assim. E não entenda isso como, então eu sou rejeitado. Não, é você que tá rejeitando as pessoas. Certo. Puna as pessoas com a sua ausência. É isso. A única coisa que você tem que fazer, cara, quando você começar a colher os frutos do trabalho, do estudo, da disciplina, e você começar a ter, sabe, essa consciência, essa maior unidade entre seus pensamentos, o que você faz, etc., as pessoas vão perguntar pra você o que aconteceu, o que você fez, o que deu certo, o que não deu, etc. Você se torna uma referência pra elas. Tomara que sejam, inclusive, outras pessoas. Uma referência positiva também, isso. Né? Mas, até então, cara, é bom que as pessoas, tipo, parem pra pensar assim, cadê que fulano sumiu do rolê, sumiu do grupo do WhatsApp, entendeu? Tá estudando, tá trabalhando, tá com um projeto, tá fazendo não sei o quê. E a verdade é que homens são sempre ocupados. Eu não conheço ninguém, mas ninguém mesmo. Ó, eu já entrevistei gente assim, tenho certeza que vocês também, tem uma certa grana. Fizeram algumas coisas boas na vida. Tem muito a ensinar, aprender. Porque esses caras não têm tempo sobrando, velho. Ninguém tem tempo sobrando. Sim. Porque, mano, afinal de contas, o cara tem muita responsabilidade. Por quê? Porque ele assumiu mais esforço e mais risco. O tempo todo, é fundamental. E esse instinto do homem pra frente, entendeu? Disciplinado, focado, resolve muito mais do que qualquer outra coisa, cara. Do que qualquer outro hack, pensamento de chave mágica, entendeu? Do que golpe do Tigrinho, urubu do Pix, né? Casa de aposta da Deolane. Pode ter certeza que você vai ter muito mais sucesso aqui. Essa aí não tá dando muito certo, não. É até um assunto crítico. Você tá maluco, cara. Que a Deolane fez? Ela é melhor que o Pablo Marçal. A mulher teve uns bens bloqueados, aí era aeronave, embarcação, carro de luxo, tinha vários. 1 bilhão, né? 2 bilhões. 2 bi. 2 bi, cara. Porra, a mulher ficou famosa porque o outro cara se jogou da janela. Ela capitalizou muito bem, né? E daqui a pouco, 2 bilhões na conta. Que isso, cara? Que isso, rapaz. O Pablo Marçal, ele declarou, acho que 200 milhões. Enfim. O número 1 do marketing digital no Brasil é Deolane Bezerra, cara. Sim. Então, o Júnior, só pra falar uma coisa aqui que o pessoal comentou bastante, é que, tipo assim, a gente entrou em um consenso aqui hoje, em tese, apresentando dados e estatísticas e tudo mais, de que, casar pode ser um mau negócio numa sociedade de hoje. Mas o senhor é casado. Sim. E o Gabriel também é casado. Sim, claro. E eu, se tudo der certo, em breve eu pretendo casar também. Aí sim, cara. Apesar dos pesares da sociedade hoje em dia. Chama nós. O que é que motiva... Por exemplo, não sei há quanto tempo você é casado. 7 anos. 7 anos, bem antes do seu canal. Então, você já sabia dessas coisas? Você descobriu isso depois? Sempre tem uma galera perguntando. Cara, por que casamento... você decidiu tomar esse rumo? Ou você descobriu a Red Pill depois de casado e aí você falou, putz, tô casado. É uma mistura das coisas. Eu aprofundei mais na Red Pill depois do casamento, mas eu descobri a Red Pill antes. Inclusive, eu sempre conto do saudoso Nessan Alita, que ninguém sabe onde está, mas Nessan Alita está por aí. Foi um grande mentor. Eu era um cara com a síndrome do nice guy, que eu era bonzinho, etc. Minha família... Menino bom. Pensava que tinha que ser exatamente o Miquinha da história. O que eu era? Eu não era um cara que eu não conseguia chegar nas mulheres, ficava inseguro, ou que eu não conseguia ficar com as mulheres, etc. Conseguia. Tinha as abordagens, etc. Saía. Não era um cara introvertido, muito pelo contrário. Mas eu era um cara que me pegava muito fácil, cara.
ficava com a menina aqui, ficava com uma outra ali, não sei o quê, aí eu ficava com essa aqui, na segunda vez, na terceira eu já tava pensando, pô, essa menina aqui, perfeita, né, cara? E aí eu já tava pensando em me declarar, namorar, não sei o quê, e eu pensei, porque eu pensava que era o que as mulheres queriam. Eu tinha essa síndrome do nice guy, eu era um cara bonzinho, entregava pras mulheres, na visão que eu acreditava, que elas queriam, que era acima de tudo fidelidade, proteção. Então, aí, muitas vezes a mulher ficava comigo e depois ela ia perdendo interesse. Ficava comigo e ia perdendo interesse. Isso acontecia comigo. A Red Pill me ajudou muito nisso daí. Me ajudou muito, como eu falei no começo, né? Toda vez que eu falava alguma coisa, eu entendia alguma coisa dentro da Red Pill, eu aplicava a minha vida porque eu ficava, putz, o erro tava em mim. Ok. Responsabilidade, né? Agora, sobre o casamento em si, vamos lá. Tem uma confusão, porque dentro da Red Pill, o que a gente vive aqui hoje não é um casamento. O que a gente tem hoje, ninguém aqui é casado. Por quê? Porque o casamento original não é o casamento moderno. O casamento original é o padrão bíblico. Ok. Né? Qual que é o padrão bíblico? O padrão bíblico é você ser fiel, amar e respeitar até os últimos dias da sua vida. Sim, é sacrificial. Paulo faz analogia de que Cristo, na verdade a igreja é a noiva de Cristo. Cristo se sacrifica pela sua noiva. E a noiva tem Cristo como sua cabeça. Exato. E, acima de tudo, pro homem você tem autoridade no casamento. Ok. Que é o sacerdote do lar. Isso daí tanto no cristianismo, quanto no Império Romano, mesmo antes do cristianismo se tornar majoritário e depois religião oficial, era assim. Dentro do paganismo você tinha, inclusive, aquele hábito de você enterrar os antepassados dentro da sua própria casa, porque era um culto que você fazia, e quem fazia isso era o homem, justamente por causa que naquele local ele estava cultuando seus antepassados, que era um dos ritos que o sacerdote do lar fazia. E isso ia trazer para ele proteção, longevidade, prosperidade, etc, etc, etc. Ou seja, ele não largava o seu passado. Então tinha um caráter ritual, inclusive o casamento tinha justamente essa função de permanecer unido ali, o casamento, para que viesse um sucessor, né? Viesse o descendente. E aí o legado continuasse, porque aí ele também vai ser honrado, do mesmo jeito que ele honrou seus antepassados. A mesma coisa acontece na questão do cristianismo. Então, acima de tudo, o casamento não admite divórcio, e não admite que seja igualitário. O casamento não é igualitário, velho. É uma sociedade? É uma sociedade. É uma coisa que se constrói a quatro mãos? Cara, mas não é igualitário. Não tem como ser um casamento se você tem homens e mulheres um do lado do outro. E aí, o que a gente diz é o seguinte: o casamento se tornou igualitário, que na verdade não é igualitário. Porque quando você torna a mulher igual, você torna ela superior. O que eu quis dizer? É igualitário o casamento. Ou seja, você tem homens e mulheres ali em pé de igualdade. Só que a mulher, ela tem mais poder do que o homem. Porque, como eu falei, teoricamente, como eu falei lá, você pode estar casado, cara, mas se sua mulher quiser ir embora hoje, você não pode fazer nada. Você não tem autoridade sobre ela. Ela é casada com o governo, no final das contas. Você tem responsabilidades totais num casamento. Você continua sendo responsável pela mulher, pela proteção da mulher, por provisão da mulher, mas você tem responsabilidade sobre a mulher? Você não tem. Então a Red Pill vai dizer justamente que essa configuração do casamento condena o homem à escravidão, porque a autoridade sem responsabilidade é a escravidão. Aí, o que a gente vive aqui é uma outra coisa. Então as pessoas pensam que a Red Pill tá dizendo muitas vezes contra o casamento, mas na verdade ela diz o contrário, que a única coisa que funcionou durante 2000 anos foi o casamento. Só que o que eles fizeram? Mudaram o casamento. E aí vai entrar numa outra discussão que por que a igreja aceitou muitas vezes? Por que os líderes religiosos não se opõem? Então, por aí. Até o que acontece dentro do casamento, dentro do meio protestante, por exemplo. Eu sou filho de uma tradição protestante, filha da reforma, né? Eu sou presbiteriano, é uma tradição calvinista. Hoje, para você se divorciar dentro de uma igreja presbiteriana, eles celebram o seu casamento, você não vai lá e avisa seu pastor que você se divorciou. Não, é porque tem um grupo de razões. Em essência, a primeira seria a questão do abandono do lar, ou a violência física. É algo que pode dar margem para um divórcio, caso não haja perdão entre as partes. E a parte do adultério também. Só que qual o problema? O governo está nos nossos lençóis. Então, se eu ou minha esposa, qualquer um, busca o governo para dissolver esse casamento, a igreja perde completamente seu poder. Então,
o Estado enxerga a igreja e os corpos de fé como uma ameaça existencial para ele. Porque, digamos, que o governo não legislasse mais casamentos, ele perde a prole, ele perde a família, a célula máter da sociedade. Pode ficar aí legislando empresa, se eu vou ter um quiosque a 30 centímetros da rua, não. Tanto faz, meu amigo. O negócio brabo é a família. Então eles têm que atacar essa instituição com o máximo que eles têm. É uma questão de sobrevivência. Eu concordo. Mas o ponto que eu tô te falando é, muitas vezes, o que foi feito até agora pra chegar nesse ponto? Tipo, quem deixou chegar nesse ponto? Uhum. Quem que... responsabilidade. Quem que tem essa responsabilidade também? Uhum. Porque, sim, a gente sabe, por exemplo, o feminismo existe mais de 100 anos. Certo. Começou... do sufrágio. Em 1912, ali e tal, já estava bem consolidado na Inglaterra, Estados Unidos, ok. Ele só veio chegar realmente no Brasil com força através de muita militância. Mas por quê? Porque as mulheres aqui, elas não faziam sentido o feminismo. Não fazia sentido. As mulheres nunca foram majoritariamente feministas. Uhum. Algumas ideias que o feminismo pregou fizeram sentido no Brasil na década de 70. Okay. Que quando foi o divórcio aprovado, no regime militar. Foi aí que o divórcio foi aprovado. Cadê que a gente protestou contra isso? Por que a gente aceitou? Uhum. Entendeu? Quem que estava lá atrás que poderia ter feito algo e não fez? Por exemplo, a Igreja Católica estava preocupada com a teologia da libertação. Sim, não. O Concílio II do Vaticano, né, que muitos católicos dizem, inclusive, Criticam. que é herético. Então, aí que eu tô falando. As coisas foram tomando uma proporção de degradação tão grande que se tornou o que se tornou. Uhum. E ninguém fez nada. E aí você olha pra tudo isso, aí tá todo mundo chocado agora. Tá todo mundo agora querendo entender. Mas estava anunciado, é uma tragédia anunciada isso. E aí, continua falando, né? Tipo, 2 dos discursos que o feminismo se utilizou no Brasil para se legitimar foi o da violência, por exemplo, e do abandono. Só que o que aconteceu? A violência e o abandono, acima de tudo, são frutos de uma outra coisa. Alcoolismo, vícios. Então, covardia. Sim, então a gente precisa reorganizar o contrato social. Eu não tô negando que no passado tinha problemas, e tinha. Uhum. O ponto que eu tô falando acima de tudo, a gente precisa reorganizar esse contrato. E aí eu concordo com toda a questão do Bitcoin nisso. O Bitcoin vai ser o novo contrato. Vai ser a nova forma. Inclusive, a gente precisa começar a valorizar o casamento, a família, do jeito certo. E justamente assim, tem que ser também um contrato. Cada um tem que ter a sua responsabilidade, cada um tem que ter a sua parte, todo mundo tem seu dever, todo mundo tem ter os seus direitos. E assim as coisas voltam a funcionar. Porque como um contrato, o casamento é um péssimo negócio hoje pro homem. A mulher hoje casa com um cara. Você não viu esse caso aí da namorada do Amado Batista? A mulher casou com um cara, morou junto, união estável, mas separação total de bens. E aí, depois não queria mais, saiu fora e o cara vai ter que sustentar a mulher não sei quantos anos, pagando 10 mil por mês. Certo. Menina nova, 21 anos, pode trabalhar, pode estudar, pode tudo. Então, a lei incentiva. Eric? Só para falar, galera, que aqui no Farol, a nossa ideia de longo prazo é acabar com a república como ela se dá hoje, né? Sim, sim. A república de Deodoro, que a gente chama. Boa, concordo. E, cara, muita gente leva a Red Pill nesse ponto, tipo, pô, os caras querem acabar com o casamento, os caras não querem mais casar, eles querem pregar o solitarianismo. Então, mas as pessoas que falam isso, quem que é? Me fala uma pessoa, assim, que consegue se bater na mão, assim, pá, essa pessoa eu boto fé no que ela vive. O que a gente olha hoje, direita, esquerda, não interessa. Okay. O pessoal casou 3 vezes, tem filho quando quer. E o filho, às vezes, é o cachorro. Eu vou entrar nessa questão agora. Não é não? Aí a pessoa quer falar mal da Red Pill, mas o que a pessoa tem de exemplo? Entendeu? O que mais tem de gente, direita, esquerda, influenciador, político. Porra, é gente que tá nessa bagunça toda. O Bolsonaro é um, por exemplo. Exato. O Bolsonaro, ele não é um conservador. O Bolsonaro é um mangina, aprovador de lei feminista. O Bolsonaro, ele não manda nem na casa dele. Exato. O Bolsonaro, tá lá, a esposa do Bolsonaro lá, a Michele, tem uma treta com o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro foi chorar no Instagram, cara, que o Bolsonaro postou uma foto com a filha do Nicolas, né? O Nicolas Ferreira. Certo. O Nicolas Ferreira tava orgulhoso de apresentando a filha pro capitão, não sei o quê. Aí ele, pô, meu,
nada contra o Nicolas, mas você nunca tirou foto com a minha filha. Porra, velho. O avô. Por causa de quem? Por causa da Michelle. Como eu falei, ele não manda nem na casa dele, velho. Não, o maquiador manda mais na casa dele do que ele. Então, cara. Então, aí o pessoal... Não, porque o pessoal é contra a instituição do casamento. Quem mais milita contra o casamento é quem leva essa palavra a brincadeira, entendeu? Quem faz merda o tempo todo. Então, teve um caso aí, cara, eu esqueci o nome do cara, mas o cara do Partido Democrata apareceu uma vez uma foto dele, ele com a família, a mulher e os filhos, não sei o que. O cara é mó corno, velho. Vazou tudo, a mulher dele dando pros caras lá nos Estados Unidos, lá no Twitter. Agora eu não consigo mais achar. Eu queria muito achar, velho. Eu sei que o Rolo Tomás o Rolo Tomás é o produtor lá dos Estados Unidos, né, do The Rational Mail. Tava aloprando, catando foto do cara e botando lá assim, ó, eu sou um homem de verdade. Homens casam e têm filhos, não sei o quê. Então, assim, e sem contar que também tem muita gente que lucra com isso. Okay. Já viu tanto de gente que ganha dinheiro com curso pra você dar certo no casamento? Uhum. Ó, ontem eu tava conversando com a menina, ela disse o seguinte, pega estatisticamente, se você tem 50% das mulheres da geração X que não casaram e não tiveram filhos, 50%. Se essas mulheres fossem conservadoras, elas teriam 2, pelo menos aí, né, pra ajudar na taxa de natalidade, né, não? Uhum. Elas já tinham casado, já tinham filho. Só que a mulher quer priorizar o carrossel, quer priorizar o Instagram, as viagens, quer a carreira, quer tudo e por último o homem. Uhum. Aí não dá. E por que eu falo isso que isso é uma coisa das mulheres? Que quem realmente escolhe o que vai fazer é a mulher, cara. O homem tem opção. Via de regra, o homem, ele tem menos opções que a mulher. Okay. De sexo, de qualquer coisa e tal. Encontro, você fala. Uhum. A mulher tem muito mais opção que o homem. Certo. E aí ela vai ficar com um pra quê? Você pode ter vários. Me explica. Então, a validação é complicada, né? Porque mexe com as paixões internas, né? Mexe com a validação. Um ponto que é importante, você até citou, passou por essa questão política, tem um livro que se chama John Wayne e Jesus. O imaginário masculino ocidental foi transformado pela ideia daqueles filmes de cowboy nos Estados Unidos. Então, o homem é um ser independente, indômito, aquele cara meio durão, meio rude. E, em contrapartida, você tem a figura de Cristo, que é um ser manso e humilde de coração, segundo ele mesmo. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus era servil. Jesus era um verdadeiro mestre e a encarnação do próprio Deus. Pois bem, cristãos ocidentais, vendo figuras como Trump, que tá longe de ser cristão, Bolsonaro, que brincadeira, terceiro casamento conservador aonde, e cristãos se agarram nessas figuras. Como que você explica isso? É o que sobrou, né? Não tem muita opção, né? Aquele tempo a ditadura militar matou o conservadorismo, isso daí o Olavo de Carvalho fala corretamente, porque teve a opção, por exemplo, do Brasil ter entre 2 presidentes, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, por exemplo. Eu acho que Carlos Lacerda levaria naquela época. Só que a ditadura militar, que era para ser um governo provisório, né, entrou. E então, assim, achar que... Até hoje o pessoal acha que o exército, os militares são de direita, não sei o que, o pessoal não sabe de nada. O brasileiro não sabe de nada, esse é o ponto. E o brasileiro, por falta de símbolos, se apega ao que tem, né? Se apegou no capitão aí. Só que se deu mal. Essa é a questão. Se você não se autoeducar, não se emancipar, você vai cair nesses discursos de narrativas que não levam a lugar nenhum. Somente você se autoeducando, se emancipando financeiramente, espiritualmente, tendo a sua cabeça no lugar, somente isso vai tirar você desse caos que nós estamos aqui. Não é fácil, é um processo longo, demorado, doloroso, entendeu? Mas é a única saída que tem. Agora, você quer discurso fácil, quer resposta pronta, cara, Pio XII dizia que o mundo quer soluções rápidas para problemas difíceis. Sim. E que isso daí é o princípio do inferno. Sim, porque aí você vai gastar o seu dinheiro, a sua energia, sua vida em coisas infrutíferas. E essa é a pior sensação que tem. Sim, a pessoa olhar dizer pra que trás. me dediquei para uma coisa que não era o que eu queria. Que porra. No fundo se tornou algo totalmente diferente. Agora, por que o brasileiro se apega a nisso, né, cara? O brasileiro não sabe lidar com coisas. Ele não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com família, não sabe lidar. Quando eu falo que o brasileiro não sabe lidar, cara, herança, por exemplo, dá uma treta do caramba.
Não, é um terreno velho, abandonado de vó, é briga de 3 gerações. É briga entre os irmãos, é briga Sim. entre os filhos, né? Quando muitas vezes ainda podia ter feito coisas em vida, mas eu não vou fazer isso não, porque isso daí chama a morte, ficam desejando que eu morra e tal. O brasileiro pensa isso, né? Ainda mais o brasileiro que não sabe lidar com dinheiro. Machado de Assis fala naquele livro dele sobre o cara que ficou rico. Uhum. E aí a família ficou toda em cima do cara, sugando o dinheiro do cara. Não, porque você me deve isso, não sei o quê, você não vai ajudar sua tia, seu primo, não sei o quê. E aí o cara ficou rico, porque ele ganhou na loteria, e depois ele ficou pobre, porque todo mundo que sugou o que ele tinha. E é basicamente o brasileiro, né? O brasileiro, quando alguém se dá bem, ele quer montar em cima também. É um balde de siri, né? Todo mundo te puxa pra dentro. Sim. E quando não, ele mesmo se joga nessa situação. Porque o cara ganha uma grana, aí o cara quer comer todo mundo, o cara quer ostentar, quer mostrar que é muito mais bacana do que ele é. Então você teve um monte de jogador famoso, influenciador. O Yuri Tamashiro disse que perdeu toda a grana dele que ele tinha da época de televisão nisso. Com puta droga e ostentação. Que a ostentação é tipo, vou fechar o camarote, entendeu? E nem todo mundo é o Neymar que tem dinheiro infinito, né, cara? Então é isso, são essas coisas, o básico. O brasileiro não sabe o básico, mas como eu falei, se você não se educar, não colocar a sua cabeça em ordem, como organizar minhas ideias, como conseguir operar, como ter estabilidade, entendeu? As pessoas elas são muito instáveis mentalmente. Muito instáveis mentalmente. Então as pessoas oscilam muito. E aí muito elas reativas. acabam se inclinando essas figuras, né? Aí elas querem um rei, elas querem um salvador. Aí vai acabar se fudendo, velho. Não peça um rei, Samuel. Você acaba se fudendo, cara. Um ponto interessante, você comentou dessa questão do populismo, de que enfim, o brasileiro ele não se governa, como é que ele vai buscar um referencial governante? Sim, Você sim. esteve há pouco tempo com o Pablo Marçal. Ele é garganta ou não? O que você achou daquela figura? Cara, o Pablo Marçal, ele é, acima de tudo, um bom marqueteiro. Certo. É difícil falar com ele. Okay. Eu fui esperto, que assim, tentei fazer perguntas e deixar ele falar. Okay. Porque se você começa a rebater, aí ele quer fazer o corte em cima de você, entendeu? Okay. Ele quer falar não sei o quê. E é basicamente isso que ele faz nas entrevistas. Okay. Então assim, não, vou fazer minhas perguntas e tal. E aí o pessoal ficou bravo comigo, porque por que você não rebateu o Pablo? Porra, o cara tava querendo aquilo, cara. Entendi. Você não rebateu ele, porque você deixou ele falar, cara, é isso mesmo. Que ele tava, né, no estilo que ele faz na Globo News, no UOL, nas outras rádios e TVs, ele quer esse negócio. E ele confronta, ele não deixa a pessoa terminar a pergunta, muitas vezes. Já fala, você mentiu, hein? Não sei o quê. Então o negócio fica confrontativo. E eu entrevistei o Pablo Marçal, é o seguinte, as ideias dele, não gosto. Ok. De meia dúzia de coisas que ele fala ali. Outras coisas que ele fala é verdade. Que ele fala sobre esporte, por exemplo. Que ele fala sobre a questão da educação. Até quando ele fala que realmente a situação do Brasil tá assim porque falta homem. Ok. Falta homem no Brasil, concordo. E ele diz que falta homem no sentido de homens úteis. Virtudes masculinas na população. Sim, falta mesmo. Eu só não acho que ele vai resolver. Não, claro. Não tem. Não, sem cada indivíduo assumir sua responsabilidade, esqueça. E aí o Pablo Marçal, ele foi lá, espero que ele ganhe, porque é o melhor que nós temos. Ok. Lá em São Paulo tá terrível, cara. Mas assim, ele me pareceu uma coisa que é verdade. Tipo assim, ele é aquele cara. Ele não é um cara antes das câmeras e depois das câmeras. Certo. Porque eu já vi isso acontecer, até mesmo entre políticos. Que já foram lá, o cara tá na câmera de um jeito. Entendeu? A gente passou por isso recentemente. Então assim, pô, o cara muda a personalidade, muda o jeito de falar, o cara começa... Não, o Pablo Marçal já chegou cumprimentando, é isso aí, não sei o quê, parabéns e tal, vamos pra cima, é isso aí, vamos fazer o M, hein, não sei o quê. Já chegou desse jeito e foi, do jeito, a gente não precisou, sabe, meter o personagem ali e tal. Então assim, o Pablo Marçal, ele é uma figura interessante também, porque eu acho que ele é mais corajoso que o Bolsonaro. Ok. Ele tem mais... não, isso peito. Aí com certeza. Isso aí até uma formiga. Mano. Não, pô, o Bolsonaro, ele manda a galera aí. Ele fala assim, ó. Cara, o Bolsonaro, ele tem que decidir, cara. O que ele tá querendo? Ele tá querendo convocar um 7 de setembro, a manifestação. Não, mas peraí, gente. Pedir o impeachment do Alexandre de Moraes é demais. Ok, beleza, concordo. Não vamos pedir impeachment do Alexandre de Moraes. As pessoas que estão indo pra rua concordam com quem? É só isso. As pessoas que vão pra rua pro 7 de setembro concordam com o que o Bolsonaro tá falando? Não, tipo assim, o que eu sinto é que o Pablo Marçal, ele fala o seguinte, ó, o Alexandre de Moraes tem que ser investigado. Ele não disse que tem que sofrer impeachment. Ok. Mas ele disse que tem que ser investigado. Quem tem que investigar isso é o Senado, tal, e o Pacheco, não sei o quê.
Bolsonaro falou porra nenhuma. Ele não falou nem que é pra investigar o Alexandre de Moraes, não falou, não, vamos pressionar o senador, vamos ligar no Senado. Lembra dessa época que a gente ligava no Senado, mandava e-mail pra pressionar o senador? Sim. Não fez porra nenhuma, velho. Não, ele fez. Ontem ele soltou o vídeo falando assim, não tem que ter impeachment de ministro, não tem que ter nada disso. Ele falou isso. Aí, cara, tem que fazer alguma coisa, Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara. Aí o pessoal fica louco, os bolsonaristas ficam loucos ainda, cara. Você tem muito na sua audiência ou não? Já foi embora essa turma? Tem, cara, mas os caras, eles concordam comigo. Tipo, é que assim, não tem coisa melhor, vai o Bolsonaro. Entendo. É basicamente isso. Mas o pessoal tá esperando, como eu falei, o Pablo Marçal tem mais peito. Isso daí é fato. Porque até o próprio Bolsonaro foi peitado pelo Marçal. Quando você vê aquela discussão que o Bolsonaro comentou alguma coisa no post, né? Aí o Pablo Marçal falou assim, é isso aí, capitão, nós vamos mudar São Paulo, não sei o quê. Aí ele, um abraço. O Pablo Marçal respondeu publicamente naquele texto. Ok. E aí gerou um climão, que não sei o quê, e aí era treta com o Carlos Bolsonaro. Aí ele foi no Brasil Paralelo, falou um monte de erros que o Bolsonaro teve no governo. Ele peitou o Bolsonaro, velho. Aí não, porque o Bolsonaro não me apoiou, mas assim, eu nunca pedi um apoio dele, porque eu cheguei aqui sozinho, não tenho padrinho político, não tenho partido, não tenho fundo de campanha. Eu cheguei aqui sozinho. Ele mesmo fala assim, eu cheguei aqui sozinho. Okay. Tá peitando o Bolsonaro. Aí o que o Bolsonaro fez? No fundo, abriu as pernas pra ele vai discursar no 7 de setembro, cara. Vai estar do lado do Bolsonaro lá, e o Nunes não vai. Então, tipo assim, o Pablo Marçal é muito melhor do que o Bolsonaro. Se bem que é o seguinte, né? Tô falando mal do Bolsonaro aqui porque eu conheci o Bolsonaro raiz, né, velho? Não, mas todo mundo. O Bolsonaro raiz, aquele Bolsonaro antes da facada lá. O do Velho Testamento. Exatamente. Que... você se considera racista? Por que não tem nenhum negro aqui? Tem alguma placa que tá dizendo que não pode entrar negro aqui, porra? Era assim, velho. Sim. Era assim que o Bolsonaro respondia, porra. Cadê o Bolsonaro? Cadê, mano? Acabou. Aí o Bolsonaro tá com o cu na mão pra um monte de gente. Não é só pro Pablo Marçal. Pra um monte de gente. O pessoal tá desrespeitando as normas do partido. Que o partido do Pablo Marçal 28, lá o PRTB, tem apoio de ninguém. Mas o senador de Minas tá lá apoiando ele, o cara lá do não sei de onde. O próprio Tarcísio não quis compor com o Bolsonaro por medo, assim, o Bolsonaro tem medo do Nunes não ser eleito, né? Então pediu para ele refrear o apoio ao Nunes, mas o Tarcísio não recuou, ele continua apoiando o Nunes. Ontem o Bolsonaro pediu para ele, pro Tarcísio parar de bater, né? Mas aí o Tarcísio falou, não vou parar de bater, vou... Porque, enfim, cara, política política, beleza. Como eu falei, pra dar porra nenhuma, mas o Bolsonaro, ele tá cada vez mais passando essa imagem, não manda porra nenhuma, não manda nem no partido dele. Nem na casa dele. Não manda nem na casa dele. Não, porque assim, eu tô apoiando o Nunes, mas o Nunes não é meu candidato do coração. Que porra é essa, velho? Aí ele tá fazendo o que os outros mandam. Exato. Esse 7 de setembro aí vai ser engraçado. Cara. Não, e eu vou entrevistar hoje o cara, o Marco Antônio. O Marco Antônio, ele vai com a camiseta do impeachment na lata. Ok. Aí... Cara, cuidado lá no seu canal, hein, cara. Xandão dá um Thanos lá. Xandão dá um Thanos lá no seu canal lá, velho. Cuidado. Eu não sei exatamente qual que é o pensamento dele. Eu vou querer entender. Ok. Mas eu entrevistei a Marina Helena. A Marina Helena é contra a favor do impeachment. Ela é contra a permanência do ministro. Certo. E a Marina Helena disse que os áudios vazados. Ok. Né? Os textos, né? E o jornalismo, o Glenn Greenwald e a Folha de São Paulo tem uma participação muito forte. Eu até me surpreendi. O cara podia soltar alguma coisa aí Não, ele soltou na Folha, em português, e conseguiu mesmo. E ele soltou uma bomba, soltou uma outra, e foi soltando uma outra. E a questão também é que depois de um tempo o Alexandre de Moraes sumiu, né? Ele deu uma sumida. Porque antes ele tava aparecendo, às vezes dava entrevista. O Alexandre de Moraes deu uma sumida. Mas depois. O X foi a tempestade perfeita, né? Pra ele reassumir essa postura dele. Reassumiu. Aí, só que aí o que acontece? Tem gente que acha que isso é mais um motivo pra ir pra rua no 7 de setembro e dessa forma. Aí o Bolsonaro disse que não é pra... Beleza, não é pra pedir o impeachment. Não acho que tem que pedir, não. Verdade. Ele só tem que voltar atrás nas decisões dele e começar a ser uma... Não, pô, vamos fazer dessa forma. Tipo assim, porra, o X, por exemplo, tem a própria OAB diz que é contrária
a questão da censura da plataforma. A própria OAB. Aí você tem outros advogados que agora já estão falando, vai dar ruim esse negócio aí, institucionalmente não é bom pro Brasil. Você saber que uma empresa, onde o Elon Musk não tem nem 40%, que é a Starlink, tem bens apreendidos por causa de multas de uma outra empresa. Isso dá um problema, cara. E os casos da Americanas que rombam de bilhões aí? Tem esses detalhes, né? Mas tipo assim, então, a própria sociedade civil, as organizações, estão indo contra. Não é só um discurso de um ou outro, não é só um canal no YouTube, não é só um bolsonarista e tal. Eu falei, ele só tem que voltar atrás, cara. Só isso, só voltar atrás. Tipo assim, não, beleza, derrubou aqui, tá aberto o X de novo, os processos aqui que estão envolvidos fulano, ciclano, que tem a ver com os áudios, aí a gente, vamos extinguir, entendeu? Resolver. Tem que resolver. Só não pode ficar com o jeito que tá. Entendeu? Vamos ver se isso vai acontecer. Eric, tem mais alguma pergunta aí da nossa audiência? Bom, eu acho que já tá na hora da gente ir encaminhando pro final aqui, cara, porque o Júnior, ele vai ter que voltar lá pra... Isso. A gente tá em Osasco, né, cara? A terra do... Outro lado dos pombos e dos cachorro-quentes, ou dos cachorro-quentes de pombos. Cachorro-quentes e pombos. Nunca saberemos. Então, agradecer a cachorro-quente de pombo, mano, quem sabe, né? Então, Júnior, cara... Gostaram? Cadê o... Mas manda uma pergunta aí, pô. O público sempre manda uma pergunta. Não, então, eu fiz aquelas perguntas lá que do seu casamento e tal. O pessoal pergunta aqui, que agora começou a entrar aqui falando nesse tema de política, fala, o Temer e a Marcela e tal, porque a gente tá no canal do Abraham e no canal do Farol ao mesmo tempo, né? Então... Não, então, a questão da Red Pill, acima de tudo, a questão espiritual, novamente, a gente não tá trazendo nada de novo. Citei exemplo de Nelson Rodrigues, mas uma vez eu fiz uma live sobre a Red Pill na Bíblia. Ok. O que eles falam sobre homens, sobre mulheres, sobre casamento, etc. Tem muito conselho, muito conselho valioso lá. As pessoas falam muito sobre Eclesiastes, né? Porque uma hora fala sobre a mulher de Salomão, que Salomão andou pelo reino e visitou todas as aldeias, todos os lugares, e a cada 1000 homens ele encontrou um que fosse honrado, mas entre as mulheres não encontrou nenhuma. Certo. O pessoal fala muito disso, também fala um pouco sobre Isaías 4, que ele fala sobre, chega uma profecia sobre casamento, né? E é isso que eu queria falar pra vocês, acima de tudo. Tem muita coisa na Bíblia que você pode ver que vai tirar você um pouco desse espectro do romantismo, da idealização. Não, mas isso não é bíblico. O romantismo nunca foi uma ideologia. Nunca foi. O problema é que se tornou o padrão. As pessoas pensam assim. Okay. E acima de tudo, as mulheres pensam, porque as mulheres sempre falaram sobre relacionamento. Se você abre hoje um podcast de mulheres, é sobre relacionamento, às vezes relacionamento abusivo, é sobre traição, é sobre maternidade. É o assunto das mulheres. Os homens não se preocupam com isso, nunca se preocuparam. O homem sempre se preocupou em pegar a mulher. Como conquistar a mulher, como chegar, mas não sobre a dinâmica do relacionamento em si. E isso enfraqueceu demais a dinâmica, porque as mulheres entram com uma bazuca e a gente tá entrando com uma arma de estilingue. Certo. Entendeu? Então, assim, que leiam a Bíblia. Eu posso, inclusive, citar pra vocês 2 livros, tá? Tem um livro, Papa Urbano IV. Esse livro é muito bom, cara. A Miséria do Continente dos Casados. E ele explica, ele dá 10 razões pra você não se casar. O Papa, ele fala isso porque naquela situação, ele tava falando sobre a miséria humana. A miséria humana, tipo... De maneira geral. A miséria do trabalho, a miséria da saúde, a miséria das guerras, a miséria da pessoa como um todo, né? Então, o que acontece de miserável na nossa vida? Que a gente pensa que às vezes o negócio é uma... Sei lá, não é nem um conto de fadas, né? Não é nem uma história da Disney. Mas, enfim, uma coisa assim, um pouquinho... Vai ser uma coisa bem legal, tranquila e tal. E começa por aí. Então começa com esse livro, né? E aí leia também o que foi falado sobre cavalheirismo, que esse é o princípio do fim. O primeiro feminismo que existe é o princípio do cavalheirismo, que foi na Idade Média que aconteceu. A igreja tinha bastante influência cultural e cresceu absurdamente seu poder, e aí começou a ter bastante relevância no âmbito militar, no âmbito financeiro, no âmbito político, inclusive no âmbito cultural, com as poesias. A igreja combateu ferrenhamente a ideia do cavalheirismo, a ideia do amor cortês. Esse foi o primeiro feminismo. Por quê? Porque o amor cortês, ele começa idealizando a mulher. Ele começa colocando a mulher, inclusive nas figuras, nas pinturas que tinham, você tem a ideia da mulher numa torre,
Aquela figura do trovador, Isso. né? A mulher na torre, ela acima do homem, o homem abaixo dela, recebendo os prêmios, recebendo as coroas de flores, pela sua conquista, pela sua bravura e etc. Então, meio que aquilo ali foi o princípio do fim, porque canalizou pro imaginário da população que o que valida realmente a bravura do homem, a coragem do homem, os feitos do homem, é a mulher e não o reino, e não a Deus, porque até então a ordem da cavalaria ela foi instituída porque você tinha um perímetro para percorrer e você precisava de proteção, porque tinha muita invasão. Sempre teve muita invasão através para conquistar espaço, território, recursos. Salteadores de toda a natureza. Isso, e até escravos, mulheres também, porque afinal de contas, se faltava mulher num lado, tinha que arrumar mulher no outro. Então, precisava-se de cavaleiros que pudessem permanecer ali naquela função de proteger o reino de invasores, de ameaças mesmo, né? Acontece que chegou um determinado momento, inclusive, que tinha tanto cavaleiro e não tinha guerra. E aí eles começaram a brigar internamente, começou as justas. Então, se você vê lá, a igreja medieval era totalmente contra a idealização da mulher, os contos de cavalaria, as lendas arturianas. Você tinha São Bernardo de Claraval, por exemplo, falando contra o amor cortês, que aquilo ali ia trazer uma destruição dos afetos, porque isso ia agitar o coração do homem para uma condição mais lasciva, que é mais ou menos o que você falou, o lado do cavaleiro, do cowboy. Isso. Entendeu? O cara mais ligado para sedução. O Dom Juan, né? O grande clássico do imaginário. Isso. E as mulheres, elas são tão... e as mulheres, elas são tão seduzidas por isso, que até eu lembro de Henry James falar isso no livro A Arte da Ficção. Um livro fantástico, que ele vai falar que como a literatura passa de um negócio masculino para um negócio mais feminino, as mulheres começam a ler mais, isso ia estragar completamente a qualidade dos livros. Que é basicamente o que a gente vê hoje. O que a gente vê hoje é vender pornô pra mulher nos livros. 50 tons de cinza. Sim, é um misticismo misturado com BDSM. 50 tons de cinza é a mulher que apanha no Twilight lá, o Crepúsculo. É o lobo e o vampiro, dois caras disputando uma única mulher. Dois monstros, né? Disputando uma mulher. E isso é incrível, que as mulheres sempre se fascinam por figuras assim, sobrenaturais, vampiros, assim vai. E tem duas coisas também que a gente vê, que é a disputa além do vampiro e do lobo pela donzela, ela escolher o vampiro, sendo que o lobo gostava mais dela. O vampiro era meio instável, né, muito misterioso, e ela correria muito mais risco se tornando uma vampira. Mas aí vamos dizer que na história era porque ela já era predestinada, porque ela era a mais foda de todas. Mas enfim, é o sonho feminino, dois caras disputando uma mulher. Tanto que em Tristão e Isolda, que é o padrão da história, é basicamente isso. Dois caras, né, um tio e o sobrinho que foi criado por ele, herdeiro de uma guerra que matou os pais. Ou seja, a guerra matou os pais desse menino e o reino que sobreviveu criou esse menino como protegido do rei. Esses dois vão lutar até a morte para conquistar o coração da donzela lá, tal. É o sonho da mulher. Né? Então, assim, esses traços que se repetem e se reproduzem na literatura hoje, segundo Henry James, isso em 1870, iria estragar a qualidade da literatura. E é profético, né? Funcionou. Sim. Deu certo. Então é isso. Essa questão do cavalheirismo, se você for ver lá os tratados contra o amor cortês, contra essa relação de poemas das cortes, contra tudo o que deu origem depois ao romantismo como um todo, essa idealização, mano, tem que ler isso, cara. É muito Red Pill, é sério. É muito Red Pill, cara, é um negócio brutal, assim. Eles falam muito, batem muito no ponto, assim, emascula o homem, desviriliza, afemina, a mulher a mesma coisa, a mulher fica lasciva, fica cada vez mais ligada a característica de sedução, deixa de enxergar a virtude no homem, e o que a mulher quer muitas vezes é esse cara, esse nobre cavalheiro que ela possa dominar, e aí depois ela vai querer competir com esse cara pelo domínio da relação, vai querer subjugá-lo, e se subjuga um homem, um cavaleiro, ele deixa de ter virtude, ele acaba caindo.
Como diria Chitãozinho Chororó, né, Eric? Deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela. São os segredos da paixão. Por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. Beleza, então aqui, ó. É isso. O Despertador mandou uma pergunta aqui, já que eu falei que você pediu, né? Manda aí, Ele falou gente. assim, ó. A minha mãe tá enchendo o saco pra eu casar de novo. Gostaria de 5 motivos pra fazer ela parar com essa insistência. E aí, ô... 5 motivos? 5 motivos. Homens casados. A gente não é contra o casamento, tá, gente? A gente é a favor que você case com uma boa pessoa. Tá? Eu concordo, cara. Uma boa mulher faz a vida do homem também, faz uma diferença danada. Eu só tenho um vídeo no canal sobre isso. Inclusive, falei sobre o lado positivo de ser casado. Ninguém fala, porque ninguém é casado, só eu. Lá na galera da Red. Na tua bolha. O pessoal não é. Mas eu falei sobre isso, então assim, eu não tenho vergonha também de estar casado e de poder falar bem do casamento. Muito pelo contrário. É muito bom você casar, mas acima de tudo, tem coisas que o dinheiro não compra, né? As coisas que mais são valiosas na vida, você paga com sacrifício. Tudo que importa, o dinheiro não compra. É isso. Agora, estatisticamente falando, homens casados têm, em primeiro lugar, menos testosterona. Coincidentemente, eles estão cada vez com mais baixa autoestima, tem menos sexo que o homem solteiro, na média. É isso. Já são 3. Aí, sem contar a parte das leis. Sem contar a parte do patrimônio, das leis e da questão de que ela pode, como eu falei, você pode fazer tudo certo. Se ela quiser ir embora, ela vai. Simplesmente porque em algum momento ela se sentiu contrariada. Cara, isso daí é o que mais dói nos homens, sabia? Que é difícil. A gente tava conversando esse dia sobre lealdade. É difícil você encontrar essa balança. Até irmandade entre homens é difícil encontrar. Hoje em dia é difícil. E você tá exposto a tudo isso, cara. Você tá exposto a tudo isso no casamento. Infelizmente. É isso aí, galera. Droparam essa pílula aí. Porque assim, eu sei que tem gente que aparece aqui e fala, mas eu sou casado há 30 anos e nunca traí a minha mulher. Ainda bem, cara. Não, calma. Continua assim. A Deus, porque aqui a gente tá falando das estatísticas, né? Você é uma exceção. No mundo de hoje, faça assim. Você é casado há 30 anos, é que eu não vou falar pro cara largar a mulher dele, né? Não, cara, continua assim. Continua, cara, por exemplo, graças a Deus. Se você largasse a sua mulher hoje e tentasse arrumar uma boa mulher hoje, de novo, na sociedade que a gente tem hoje em dia, com as mulheres que foram criadas nesse sistema, de toda essa mídia, de toda essa esfera de influência, essa cultura, né? Eu acho que talvez dificilmente você encontraria uma mulher para você poder ficar 30 anos casado com ela de novo. Se você tá há 30 anos casado, continue casado, cara. Eu sou que nem Paulo. Mano, quem tá casado que continue, quem tá solteiro, também continue. Quem tá casado que não se separe e quem tá solteiro continua solteiro. É basicamente isso, cara. Eu não tenho nada contra o casamento, pessoal. É que assim, é difícil falar, mas outra coisa também que eu falo pro pessoal, não se compare comigo, cara. Eu sou outra realidade, outra configuração. Eu já vi uma galera te batendo, uma galera muito, da Red Pill falando assim, pô, tá querendo dar dica aí pra homem solteiro, o cara é casado. Não, eu quase não dou dica pra homem solteiro, porque eu não dou dica de como pegar mulher. Senão, se eu fizesse isso, talvez eu ganhasse muito mais dinheiro. Você nunca foi dessa turma de pua? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho, como eu falei, as coisas você paga com sacrifício, né? Claro. Então eu não vou falar uma coisa que eu não vivo. Certo. O cara que faz isso, muitas vezes, ele também nem vive, porque ele tá enrolado também, tá casado com alguém, mas ele continua mostrando, dando dica de como chegar em mulher, etc. Ele não sabe como tá o mercado sexual em 2024. Tem um monte de cara aí, a maioria desses caras aí, eles têm sempre alguém, nem chega em mulher de verdade. Okay. Eu conheço vários. Solta aí, pô, a gente. Já falei. Iconoclastia Red Pill. O Nerd Sedutor, ele casou pouco depois de mim. Mas ele já tava com a mulher dele, tipo, já, sei lá, mais de 10 anos. Eles já estão juntos. Esse cara sabe como que é o mercado sexual em 2024? Mas os meus alunos, porque eu dou dica, eu tenho feedback. Ok, cientificamente ele tem um embasamento para falar o que ele fala. E se deu certo em vários contextos, provavelmente ele tá certo. Mas ele sabe, ele tá chegando em mulher, ele tá abordando mulher na balada para falar se balada é um lugar bom para ir ou não. Ok. Ele tá sentindo na pele a ditadura da estética que a gente vive. Você sabe exatamente o que o cara tá passando, você não tá do lado dele. Então assim, eu sei o que é o casamento, porque eu estou casado. Inclusive eu sou contra também. Sou contra várias coisas. Eu sou contra cara que quer falar sobre relacionamento, mas o cara já traiu a mulher. Sim. O cara já divorciou não sei quantas vezes. O que esse cara entende de casamento? Não, porque o cara aprendeu com os erros dele. Foda-se, velho.
Não é parâmetro. Pra mim, não é parâmetro. Eu não conseguiria. É o gordo ouvir, personal trainer. Eu não conseguiria ouvir conselhos de um cara desse. Cara que já separou, cara que já traiu, cara que às vezes tá junto com a mulher, mas tem menos tempo de experiência que eu, porque eu tenho pouco tempo. 7 anos de casamento é pouco tempo. Ok. Tem que ter mais tempo ainda de experiência pra poder te falar assim, não, esse é o caminho, entendeu? Pra poder falar. Mas hoje na internet é bom você, né, meter o louco. Não, é que tudo se torna bravata. produto, né? É o que eu não faço, entendeu? Eu não faço isso. Não faço mesmo. Se as pessoas... Quando o cara fala pra mim... qual dica você dá pro casamento? Cara, não deixe faltar dinheiro. Acima de tudo. Não deixe faltar dinheiro. E não deixe faltar a pegada, sexo. Isso. Se você tiver... O Jordan Peterson fala dos 30 minutos, dos 90 minutos, né? 3 coisas que você tem que ter 90 minutos. Aí é sexo, conversa sobre o futuro, o que vocês vão fazer, tipo assim, putz, propósito. A gente tem que ter amigo, um objetivo, um do lado do outro ali, rumo àquele objetivo. A gente vai pra tal lugar, beleza. Esse objetivo é a casa, é o filho, a viagem, alguma coisa de objetivo em comum vocês devem ter. E é isso, cara. E como eu falei, a mulher não pode deixar faltar cuidado e o homem não pode deixar faltar dinheiro. Acabou. Já é um perímetro ali bem mais seguro pra você ter, que, meio que protege você das questões mundanas aí. Aí tem outras coisas, tipo assim, por exemplo, minha esposa não tem Instagram. Já ajuda pra caralho. A minha também não. Então assim, putz, porque hoje em dia tem mulher que quer se expor no Instagram, quer receber like, minha esposa nem gosta de aparecer, por causa disso que ela não aparece em vídeo nem nada, ela nem gosta. Não tem Instagram. Então, tem mulher que gosta dessas paradas de rede social. Teve até um post lá que a gente soltou que tem mulher que às vezes posta uns vídeos, uns carrossel de várias fotos, não mostra o marido, cara. Não mostra o namorado. Casada, né? Não mostra, aí você pensa que a mulher tá disponível, a mulher tá solteira. Às vezes ela tá mostrando ali o corpo dela pra outro cara, vai que ela recebe um like de um cara diferenciado, e ela faz smoking branding, que é o que a gente fala na Red Pill, né? Né não? É isso. Então é isso, galera. A gente já bateu aqui nossas quase 2 horas de conversa. Show de bola. Agradecer a todos aí, agradecer principalmente o Júnior que, aceitou vir aí. A gente tá começando o canal a gente tá aqui no estúdio faz um mês, basicamente, rodando conteúdo. Lembrar que acho que dia 18 aqui pra galera que tá assistindo, acho que o Renatão tá aqui no dia 18 de... agora. De setembro. Daqui 2 semanas. Ele vem aqui, o Renatão, rodar umas coisas com a gente. E agradecer a todo mundo que veio pelo canal do Abraham aí, ou que tá no canal do Abraham, que se inscreva lá no canal do Farol também. E agradecer a presença do Junior Masters. Muito obrigado. E a do Gabriel aí também, Tamo junto. nosso amigo. E é isso aí, galera. Um forte abraço pra todos. Fiquem com Deus aí. Achem a mulher certa pra vocês. A mulher exceção, né? A mulher exceção, cara. Eu tento não desanimar os caras, mas eu dou graças a Deus eu estar casado, cara. Então, porque ser solteiro nos dias de hoje, esse é osso. Então, galera, se cuidem. E é isso aí, um beijo pra vocês. Até mais, galera. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu.